Capítulo 16. Como Zia perdeu as sobrancelhas. Acordei com um balde de água fria no rosto. Sadie. Acord, disse Zia. Meu Deus. Grady. Isso era necessário. Não, confessou ela. Tive vontade de estrangulá-la, mas eu estava molhada, tremendo e ainda desorientada. Por quanto tempo tinha dormido? A sensação era de que cochilara por alguns minutos, mas o dormitório estava vazio. Todas as outras camas estavam arrumadas. As meninas já deviam ter ido para suas aulas matinais. Zia jogou uma toalha e roupas de linho limpas em minha direção. Vamos encontrar Carter na sala de higiene. Acabei de tomar banho, obrigada. Minha maior necessidade neste momento é um café da manhã adequado. A higiene a prepara para a magia. Zia tirou do ombro sua bolsa de truques e pegou ali o longo cajado preto que usará em Nova York. Se sobreviver, providenciaremos comida. Eu estava cansada de todo mundo me lembrando de que eu podia morrer, mas me vesti e fui atrás dela. Depois de outra interminável sequência de túneis, chegamos a uma câmara com uma cachoeira barulhenta. Não havia teto, apenas uma abertura que parecia não ter fim. A água caía da escuridão em uma fonte, percorrendo uma estátua de uns 5 metros de altura. Novamente, o retratado era aquele deus com cabeça de ave. Qual era o nome dele? Totem? Não, Todd. A água caía em sua cabeça, era retida em suas mãos abertas e depois se derramava na piscina. Carter estava em pé ao lado da fonte. Ele vestia linho e tinha a bolsa carteiro de papai pendurada em um ombro. A espada estava atravessada nas costas. Seus cabelos desarrumados eram prova de que ele tinha dormido bem. Pelo menos não tinha sido acordado com um balde de água gelada. Ao vê-lo, experimentei uma estranha sensação de alívio. Pensei nas palavras de Skandar na noite anterior. Seu irmão vai precisar de sua orientação. O que é? Pergunta Carter. Está me olhando de um jeito esquisito. Nada, respondi depressa. Dormiu bem? Mal. Falamos sobre isso depois. Era minha imaginação ou ele tinha olhado de cara feia para Zia? Possíveis dificuldades românticas entre a senhorita Magia e meu irmão? Decidi interrogar Carter assim que ficássemos sozinhos. Zia se aproximou de um armário perto de nós. Pegou 2 canecas de cerâmica, mergulhou-as na fonte e nos ofereceu. Bebam. Olhei para Carter. Você primeiro. É só água, Zia me garantiu, mas purificada pelo contato com Todd. Serve para dar foco à mente. Eu não entendia como uma estátua podia purificar a água. Mas lembrei o que Skandar tinha dito, que os deuses podiam habitar qualquer coisa. Bibi Ongula. A sensação imediata foi a de estar bebendo um daqueles chás fortes de minha avó. Meu cérebro zuniu. Minha visão ficou mais aguçada. Eu me sentia tão hiperativa que quase não sentia falta de meu chiclete. Quase. Carter também bebeu um pouco da água na caneca. You. Agora as tatuagens, disse Zia. Brilhante. Respondi. Na língua, acrescentou ela. Como é que é? Zia mostrou a língua. Bem no meio havia um hieróglifo azul. Nititnaat. Ela tentou dizer com a língua para fora. Em seguida, percebendo o erro, recolheu a língua e repetiu. Quer dizer, isto é um Maat, o símbolo da ordem e da harmonia. Vai ajudá-los a dizer a mágica com clareza. Um engano em um encantamento. Deixe-me adivinhar, eu a interrompi. Marimos. Do armário dos horrores, Zia retirou um pincel de ponta fina e uma vasilha com tinta azul. Não dói. E não é permanente. E o gosto? Carter quis saber. Zia sorriu. Põe a língua para fora. Respondendo à pergunta de Carter, a tatuagem tinha gosto de pneu queimado. ECA. Cuspiu excesso azul de ordem e harmonia na fonte. Esqueça o café. Perde a fome. Zia tirou do armário uma bolsa de couro. Carter vai poder ficar com os instrumentos mágicos de seu pai, mais um cajado e uma varinha novos. Falando de maneira geral, a varinha serve para defesa, o cajado é para ataque. Porém, Carter, talvez você prefira usar seu Khopesh. Khopesh? A espada de lâmina curva, explicou ela. A arma favorita da guarda do faraó. Pode ser usada em combate mágico. Sadi, você vai precisar de um kit completo. E por que ele fica com o kit de papai? Protestei. Porque ele é mais velho, respondeu Zia, como se isso explicasse tudo. Típico. Zia jogou a bolsa de couro em minha direção. Dentro havia uma varinha de marfim, um bastão que eu supunha que se transformaria em cajado, um pouco de papel, um jogo de tintas, um pouco de barbante e uma adorável bola de cera. Eu não me sentia animada. E o homenzinho de cera? Perguntai. Quero um Dolgoi. Se está se referindo a uma estatueta, você mesma deve fazê-la. Vai aprender como, se tiver a habilidade. Mais tarde determinaremos sua especialidade. Especialidade? Perguntou Carter. Como Nectanebo se especializou em estátuas. Zia assentiu. Nectanebo era extremamente habilidoso em magia com estátuas. Ele podia criar Shabti tão perfeitos que eles passavam por humanos. Ninguém jamais foi melhor que ele em estatuário, exceto, talvez, Skandar. Mas há muitas outras disciplinas. Curator. Produtor de amuletos. Encantador de animais. Elementalista. Mago de combate. Necromant. Adivinho? Sudri. Zia me olhou curiosa. Sim, embora essa seja uma especialidade rara. Porque você? Eu tossi para distraí-la. Então, como vamos saber qual é nossa especialidade? Logo ela se tornará clara, afirmou Zia. Mas um bom mago sabe um pouco de tudo, e é por isso que começamos com uma prova básica. Vamos até a biblioteca. A biblioteca do primeiro nomo era como a de Amos, mas 100 vezes maior, com salas circulares dominadas por prateleiras e cubículos que pareciam se estender para sempre, como a maior colmeia do mundo. Estátuas Shabti de argila se moviam o tempo todo, retirando e guardando tubos com pergaminhos, mas não vimos nenhuma outra pessoa ali. Zia nos levou a uma mesa de madeira e abriu sobre ela um longo pergaminho em branco. Pegou um cálamo e o mergulhou em tinta. A palavra egípcia Shesh significa escriba ou escritor, mas também pode significar mago. Isso porque a magia,
em sua forma mais básica, transforma palavras em realidade. Vocês vão escrever. Usando a própria magia, vão canalizar poder para as palavras. Quando pronunciadas, elas desencadearão a magia. Ela entregou o cálamo a Carter. Não entendi nada, protestou ele. Uma palavra simples, sugeriu Zia. Pode ser qualquer uma. Em inglês, ela contorceu a boca numa careta. Se for necessário, qualquer idioma serve, mas hieróglifos são o que há de melhor. São a linguagem da criação, da magia, do Maat. Mas é preciso ter cautela. Antes que ela pudesse explicar, Carter desenhou um hieróglifo simples, de uma ave. A imagem se moveu, desprendeu-se do papiro e voou para longe. A caminho da saída, despejou sobre a cabeça de Carter um pouco de cocô hieroglífico. Não consegui deixar de rir ao ver a cara dele. Um erro de principiante, explicou Zia, olhando-me séria para indicar que eu devia ficar quieta. Se você usa um símbolo que representa um ser vivo, é mais indicado escrever apenas parte, omitir uma asa ou as pernas. Caso contrário, a magia que você canalizou pode torná-lo vivo. E ele vai fazer cocô na cabeça de quem o criou. Carter suspirou, limpando o cabelo com um pedaço de papiro. É por isso que Dolgoi, a estátua de cera na caixa de artefatos que era de meu pai, não tem pernas. É o mesmo princípio, concordou Zia. Tente outra vez, então. Carter olhou para o cajado de Zia, que estava coberto de hieróglifos. Ele escolheu o mais óbvio e o copiou no papiro, o símbolo do fogo. Ah, não, pensei. Mas a palavra não ganhou vida, o que teria sido bem divertido. Ela simplesmente se dissolveu. Continue tentando. Zia o incentivo. Por que estou tão cansado? Carter quis saber. Ele parecia exausto. Seu rosto estava ensopado com suor. Está canalizando a magia de dentro de você, explicou Zia. Para mim, o fogo é fácil. Mas pode não ser o tipo de magia mais natural para você. Experimente outra coisa. Materialize uma espada. Zia mostrou a ele como desenhar o hieróglifo e Carter o registrou no papiro. Nada aconteceu. Fale, orientou Zia. Espada, disse Carter. A palavra brilhou e desapareceu, e uma faca de manteiga surgiu em cima do papiro. Uri. Outer Horizon. Carter parecia a um passo de desmaiar, mas ele ainda conseguiu sorrir. Meu irmão pegou a faca e ameaçou me espetar com ela. Muito bom para uma primeira vez, elogiou Zia. Lembre-se, você não está criando a faca. Você a está invocando com o Maat, o poder criativo do universo. Hieróglifos são o código que usamos. Por isso são chamados de palavras divinas. Quanto mais poderoso o mago, mais fácil é para ele controlar a linguagem. Eu prendi a respiração. Aqueles hieróglifos flutuando no Salão das Eras. Eles pareciam se reunir em torno de Skandar. Eles estavam evocando. Não exatamente, respondeu Zia. A presença é tão forte que por si só torna visível a linguagem do universo. Seja qual for nossa especialidade, a maior expectativa de todo mago é se tornar um orador das palavras divinas, conhecer tão bem a linguagem da criação a ponto de ser capaz de formar realidade simplesmente falando, sem sequer usar um símbolo. Como dizer abra, sugere, e ver uma porta se abrir ou explodir. Zia fez Carthia. Sim, mas isso leva anos de prática. É mesmo? Bem, pelo canto do olho, eu vi Carter balançando a cabeça e me avisando para não dizer nada. Ah, ganha. Um dia vou aprender esse truque. Zia ergueu uma sobrancelha. Domine primeiro o pergaminho. Eu estava ficando cansada dessa atitude dela, por isso peguei o cálamo e escrevi fogo em inglês. Zia se inclinou para a frente, e uma ruga surgiu entre seus olhos. Você não devia. Antes que ela pudesse concluir a frase, uma coluna de fogo explodiu em seu rosto. Eu gritei, certa de que havia feito algo horrível, mas quando a chama se apagou, Zia ainda estava ali, absolutamente atonita, com as sobrancelhas chamuscadas e a franja fumegando. Ai, que me. Desculpe. É agora que eu morro? Meu coração bateu 3 vezes enquanto Zia me encarava. Agora, respondeu ela finalmente, acho que você está pronta para duelar. Usamos outro portal mágico, que Zia abriu bem no meio da parede da biblioteca. Entramos em um redemoinho de areia e saímos do outro lado, cobertos de pó e cascalho, na frente de algumas ruínas. A luz forte do sol quase me cegou. Odeio portais, murmurou Carter, tirando a areia dos cabelos. Em seguida, quando olhou em volta, ele arregalou os olhos. Aqui é Luxor. Quer dizer, está a centenas de quilômetros ao sul do Cairo. E suspiré. E está espantado com isso depois de termos sido teletransportados de Nova York. Ele estava ocupado demais estudando o ambiente, por isso não respondeu. Imagino que as ruínas fossem legais, mas depois de ver uma pilha de restos de velharia egípcia, você já viu todas. Estávamos em uma avenida larga flanqueada por animais com cabeça humana, a maioria delas quebrada. A estrada atrás de nós seguia até onde eu podia enxergar, mas, à nossa frente, acabava em um templo muito maior do que aquele no Museu de Nova York. As paredes tinham altura equivalente a 6 andares, pelo menos. Grandes faraós de pedra guardavam os 2 lados da entrada e havia um obelisco do lado esquerdo. Era como se já tivesse existido outro do lado direito também, mas agora tinha sumido. Luxor é um nome moderno, disse Zia. Este lugar foi a cidade de Tebas. Este templo era um dos mais importantes no Egito. É o melhor lugar para praticarmos. Porque já está destruído. Perguntai. Zia me olhou novamente com aquela cara fechada. Não, Sadi, porque ainda é cheio de magia. E era sagrado para sua família. Nossa família? Pergunta Carter. Zia não explicou, como sempre. Apenas fez um gesto para que a seguíssemos. Não gosto dessas esfinges feias, resmunguei enquanto percorríamos o caminho. Essas esfinges feias são criaturas de lei e ordem, anunciou Zia, protetoras do Egito. Estão do nosso lado. Se você diz, Carter me cutucou quando passamos pelo obelisco. Sabe que o obelisco que falta aqui está em Paris? Eu revirei os olhos. Obrigada, senhor Wikipédia.
Pensei que estivesse em Nova York ou em Londres. Aqueles são outros, Carter me corrigiu, como se eu devesse me importar. O segundo obelisco Luxor está em Paris. Eu queria estar em Paris, comentei. É muito melhor que este lugar. Entramos em um pátio de chão de terra cercado por pilares caindo aos pedaços e estátuas sem várias partes do corpo. Mesmo assim, eu podia perceber que o lugar um dia tinha sido impressionante. Onde estão as pessoas? Perguntei. Meio do dia, férias de inverno. Não devia estar cheio de turistas? Zia fez uma careta de desgosto. Normalmente, sim. Eu os convenci a ficar longe daqui por algumas horas. Como? É fácil manipular mentes comuns. Ela me olhou incisivamente, e lembrei como seu poder me obrigar a falar no museu em Nova York. Ela estava praticamente implorando por mais sobrancelhas chamuscadas. Agora, ao duelo. Empunhando o cajado, Zia desenhou 2 círculos na areia separados por uns 10 metros. Ela me orientou a ficar dentro de um deles e Carter foi conduzido ao outro. Vou duelar com ele? Perguntei. Eu achava a ideia ridícula. A única coisa para a qual Carter havia demonstrado aptidão era materializar facas de manteiga e passarinhos que faziam cocô. Sim, tudo bem, e aquele encantamento na ponte para desviar as adagas, mas, mesmo assim, e se eu o machucasse? Por mais que Carter fosse irritante, não queria invocar acidentalmente aquele glifo que produzira na casa de Amos e explodi-lo em 1000 pedacinhos. Talvez Carter estivesse pensando mesmo, porque ele começou a suar. E se fizermos algo errado? Perguntou ele. Eu vou supervisionar o duelo, prometeu Zia. Vamos começar devagar. O primeiro mago que conseguir tirar o outro de seu círculo vence. Mas não fomos treinados. Protestei. O melhor jeito de aprender é praticando, retrucou Zia. Isto não é uma escola, Sadi. Não se pode aprender magia sentado atrás de uma mesa fazendo anotações. Só se aprende mágica fazendo mágica. Mas, invoque o poder que conseguir, sugeriu Zia. Use o que estiver disponível. Como assim? Olhei para Carter ainda em dúvida. Usar o que eu tivesse disponível. Abri a bolsa de couro e olhei lá dentro. Uma bola de cera? Provavelmente não. Peguei a varinha e o bastão. Imediatamente, o bastão se expandiu até eu ter na mão um cajado branco de 2 metros. Carter pegou sua espada, mas eu não podia imaginar o que ele faria com ela. Seria difícil me atingir a 10 metros de distância. Eu queria que aquilo acabasse, por isso ergui meu cajado como vira Zia fazer. Pensei na palavra fogo. Uma pequena chama surgiu na ponta do cajado. Tentei fazê-la ficar maior. O fogo ganhou brilho por um momento, mas logo minha visão ficou turva. A chama extinguiu-se. Eu caí de joelhos, sentindo-me como se tivesse corrido uma maratona. Tudo bem? Pergunta Carter. Não, respondi com sinceridade. Se ela cair fora do círculo, eu ganho? Indagou ele. Cale a boca. Grady. Sadi, precisa ter cuidado, Zia manifestou-se. Você extraiu forças de suas reservas, não do cajado. Assim, pode esvaziar sua magia rapidamente. Eu me levantei tremendo. Pode explicar? Um mago começa um duelo cheio de magia, como você se sente preenchida depois de uma boa refeição, que não me serviram, lembrei. Cada vez que você faz mágica, gasta energia, continuou Zia. Pode extrair essa energia de você mesma, mas precisa conhecer seus limites. Caso contrário, poderá esgotar-se, ou pior. Engoli em seco e olhei meu cajado fumegante. Quanto pior? Você pode se queimar. Literalmente. Eu hesitei, pensando em como faria minha próxima pergunta sem falar demais. Mas já fiz mágica antes. Algumas vezes não fico exausta. Por quê? Zia retirou um amuleto que levava pendurado no pescoço. Ela o atirou no ar e, com uma explosão de luz, ele se transformou em um gigantesco abutre. A grande ave negra sobrevoou as ruínas. Assim que ela desapareceu, Zia estendeu a mão e o amuleto apareceu bem ali. A magia pode ser extraída de muitas fontes, disse ela. Pode estar armazenada em pergaminhos, varinhas ou cajados. Amuletos são especialmente poderosos. Também pode ser extraída diretamente do Maat, com o uso das palavras divinas, mas isso é difícil. Ou, ela me encarou, pode ser extraída dos deuses. Por que está me olhando? Perguntei. Eu não invoquei nenhum deus. Eles simplesmente parecem me encontrar. Zia pôs o amuleto no pescoço sem dizer nada. Espere aí. Você disse que este lugar é sagrado para nossa família. Lembrou Carter. Era, corrigiu Zia. Mas não era aqui. Meu irmão parou, intrigado. Não era aqui que os faraós faziam um festival anual ou coisa do tipo. Realmente, confirmou ela. O faraó percorria o caminho da procissão de Karnak a Luxor. Ele entrava no templo e se integrava aos deuses. Às vezes, era só uma cerimônia. Outras vezes, caso dos grandes faraós como Ramsés, aqui, Zia apontou para uma das grandes estátuas em ruínas. Eles realmente serviam de hospedeiros para os deuses, concluí, lembrando o que Skandar dissera. Zia me alhudesconfiada. E você insiste em afirmar que nada sabe sobre o passado de sua família. Espere um segundo, protestou Carter. Está dizendo que somos parentes de... Os deuses escolhem seus hospedeiros com cuidado, contou Zia. Eles sempre preferem o sangue dos faraós. Quando o mago tem o sangue de 2 famílias reais. Carter e eu nos entreolhamos. Lembrei de algo que Bastet tinha me dito, que minha família tinha nascido para magia. E Amos nos dissera que os 2 lados de nossa família tinham uma história complicada com os deuses, e que Carter e eu éramos as crianças mais poderosas nascidas em séculos. Um sentimento ruim despencou sobre mim, como um cobertor áspero irritando minha pele. Nossos pais eram de linhagens reais diferentes. Falei. Papai, deve ter descendido de Narmer, o primeiro faraó. Eu disse que ele era parecido com aquela imagem. Isso não é possível, opinou Carter. Narmer viveu há 5.000 anos. Era evidente que as ideias se atropelavam na cabeça dele. Então os Faust, Carter olhou para Zia. Ramsés, o Grande, construiu este pátio. Está nos dizendo que a família de mamãe descende dele? Zia suspirou.
Não me diga que seus pais esconderam isso de vocês. Porque acham que são tão perigosos para nós. ¿Acham que estamos hospedando deuses? Perguntei, completamente perplexa. É com isso que está preocupada. Só por causa de algo que nossos não sei quantas vezes tataravós fizeram? Isso é completamente doido. Então prove. Exigiu Zia. Duelem e me mostrem que sua magia é fraca. Ela nos deu as costas como se não tivéssemos importância alguma. Algo dentro de mim se rompeu. Eu tivera os 2 piores dias de minha vida. Tinha perdido meu pai, minha casa, minha gata, tinha sido atacada por monstros e acordada com um balde de água gelada no rosto. E agora aquela bruxa virava as costas para mim. Não queria nos treinar. Só queria saber o quanto éramos perigosos. Certo, muito bem. Ah, Sadie? Chama Carter. Ele devia ter visto em meu rosto que eu estava bem perto de perder a razão. Concentrei-me no cajado. Talvez não fogo. Os gatos sempre gostaram de mim. Talvez. Arremessei-o na direção de Zia. O cajado bateu no chão atrás dela e se transformou em uma leoa rugindo. Zia se virou, surpresa, mas então tudo deu errado. A leoa se virou e atacou Carter, como se soubesse que eu devia estar duelando com ele. Tive uma fração de segundo para pensar. O que foi que eu fiz? Então, o felino saltou, e a forma de Carter tremulou. Ele se ergueu do chão cercado por uma concha holográfica dourada, como a que Basta usará, mas essa imagem gigantesca era de um guerreiro com cabeça de falcão. Carter moveu sua espada e o falcão guerreiro fez o mesmo gesto, golpeando a leoa com uma lâmina de energia fulgurante. A leoa se dissolveu no ar e meu cajado caiu no chão, partido exatamente ao meio. O avatar de Carter brilhou, depois desapareceu. Ele caiu no chão e riu. Divertido, comento. Ele nem parecia cansado. Assim que superei o alívio por não ter matado meu irmão, percebi que também não estava cansada. Pelo contrário, tinha mais energia. Eu olhei para Zia como se a desafiasse. E então, melhor, não? Ela estava pálida. O falcão. Ele invocou. Antes que a frase pudesse ser concluída, passos ecoaram nas pedras. Um jovem iniciado surgiu no pátio, correndo, aparentemente em pânico. Lágrimas deixavam marcas em seu rosto empoeirado. Ele disse algo a Zia num árabe apressado. Quando recebeu a mensagem, Zia se sentou na areia, como se perdesse momentaneamente as forças. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a tremer. Carter e eu deixamos nossos círculos e corremos até ela. Zia? Chama Carter. O que houve? Ela respirou fundo, tentando se recuperar. Quando ergueu o rosto, seus olhos estavam vermelhos. Ela disse algo ao novato, que assentiu e voltou correndo pelo caminho por onde chegará. Notícias do primeiro nomo, anunciou Zia, abalada. Iskandar, sua voz fraquejou. Eu senti como se um punho gigante me acertasse no estômago. Pensei nas estranhas palavras de Iskandar na noite anterior. Tudo indica que também posso repousar, finalmente. Ele está morto, não está? Era isso que ele queria dizer? Zia me encarou. Como assim? Era isso que ele queria dizer. E eu? Quase contei que havia conversado com Iskandar na noite anterior, mas percebi que talvez fosse melhor não mencionar esse encontro. Nada. Como aconteceu? Dormindo, responde Zia. Iskandar estava adoentado havia anos, é claro. Mesmo assim, tudo bem, interrompeu Carter. Sei que ele era importante para você. Ela enxugou as lágrimas, depois se levantou, cambaleante. Você não entende. Desjardins é o próximo na linha de sucessão. Assim que for nomeado sacerdote leitor-chefe, ele ordenará que vocês sejam executados. Mas nós não fizemos nada. Protestii. Os olhos de Zia foram iluminados pela raiva. Ainda não perceberam como são perigosos? Estão hospedando deuses. Ridículo, insisti, mas uma sensação de desconforto crescia dentro de mim. Se fosse verdade. Não podia ser. Além do mais, como era possível que alguém, mesmo um velho maluco como Desjardins, executasse crianças por alguma razão da qual elas nem tinham consciência? Ele vai ordenar que eu os entregue, avisou Zia. E precisarei obedecer. Não pode. Carter gritou. Você viu o que aconteceu no museu. Nós não somos problema. Seth é o problema. E se Desjardins não está levando isso a sério? Bem, talvez ele faça parte do problema. Zia agarrou seu cajado. Eu tinha certeza de que seríamos fritos por uma bola de fogo, mas ela hesitou. Zia, Dakiri Erskar. Iskandar conversou comigo ontem à noite. Ele me pegou no salão das eras. Ela me encarou, aturdida. Alguns segundos se passaram antes que o choque se transformasse em raiva. Ele disse que você era a melhor discípula dele. Continuei. Disse que era sábia. E também disse que Carter e eu temos um caminho difícil diante de nós, e que você saberia como nos ajudar quando chegasse a hora. O cajado dela ardia em chamas. Seus olhos pareciam vidro prestes a estilhaçar. Desjardins nos matará, insisti. Acha que era isso que Iskandar tinha em mente? Contei até 5, 6, 7. Quando já estava certa de que ela ia nos fazer em pedaços, Zia baixou o cajado. Use o obelisco. O quê? Perguntei. O obelisco na entrada? Tola. Você tem 5 minutos, talvez menos, antes que Desjardins dê as ordens para sua execução. Fujam e Destromsat. Os dias do demônio começam amanhã. Todos os portais vão parar de funcionar. Vocês precisam se aproximar de Seth o máximo possível antes que isso aconteça. Espere aí. Eu quis dizer que você devia vir conosco e nos ajudar. Não sabemos nem usar um obelisco, muito menos destruir Seth. Não posso trair a casa, argumentou ela. Vocês têm 4 minutos agora. Se não conseguirem usar o obelisco, morrerão. Aquilo foi incentivo suficiente para mim. Comecei a arrastar Carter, mas Zia me chamou. Sadie? Quando olhei para trás, vi nos olhos dela uma imensa amargura. Desjardins vai ordenar que eu os persiga, avisou ela. Entende o que eu digo? Afflissement, entendia. Na próxima vez que nos encontrássemos, seríamos inimigas. Agarrei a mão de Carter e corri.
Capítulo 17. Uma péssima viagem a Paris. Carter. Tudo bem, antes de chegar aos morcegos de frutas demônios, acho que preciso voltar um pouco. Na noite que antecedeu nossa fuga de Luxor, eu não dormi muito, primeiro por causa de uma experiência fora do corpo, depois porque encontrei Zia. Para Darry, Sadia. Não foi um encontro bom. Depois que as luzes se apagaram, tentei dormir. Juro. Até usei aquele estúpido apoio mágico de cabeça que eles me deram como travesseiro, mas não funcionou. Assim que consegui fechar os olhos, meu BA decidiu dar uma voltinha. Como antes, eu me senti flutuando acima de meu corpo, tomando uma forma alada. Então, a corrente do Du assoprou a uma velocidade vertiginosa. Quando minha visão clareou, descobri que estava em uma caverna escura. Tio Amos caminhava por ela, guiando-se pela luz azul pálida que tremulava no topo de seu cajado. Eu quis chamá-lo, mas minha voz não saía. Não sei como era possível que ele não me visse flutuando, a 1 metro, naquela forma de galinha brilhante. Mas aparentemente eu era invisível para ele. Ele deu um passo à frente, e o chão a seus pés se iluminou repentinamente, formando o desenho de um hieróglifo vermelho. Amos gritou, mas sua boca ficou paralisada, semi-aberta. Espirais de luz rodearam suas pernas como plantas trepadeiras. Logo ele estava completamente envolvido por fios vermelhos e parecia petrificado, olhando fixamente para frente, sem piscar. Tentei voar até ele, mas eu estava paralisado, flutuando, sem poder fazer nada a não ser observar. Uma risada ecoou pela caverna. Uma horda de coisas emergiu da escuridão, criaturas que eram como sapos, demônios com cabeça de animais e monstros ainda mais estranhos, meio encobertos pela penumbra. Tinham se escondido para a emboscada, eu percebi, esperando por Amos. Diante deles, surgiu uma silhueta de fogo, Sete. Mas sua forma agora era muito mais clara, e dessa vez não era humana. Seu corpo era emaciado, magro e negro, e a cabeça era de um animal feroz. Bonsoir, Amos, cumprimento Seth. Quanta gentileza ter vindo. Vamos nos divertir muito. Eu me sentei na cama sobressaltado, de volta a meu corpo, com o coração disparado. Amos havia sido capturado. Eu tinha certeza disso. E pior ainda, Seth soubera de alguma forma que Amos iria até lá. Pensei em algo que Basta dissera, sobre como os serpopardos haviam invadido a mansão. Ela dissera que as defesas haviam sido sabotadas, e que só um mago da casa poderia ter feito tal coisa. Uma suspeita horrível começou a borbulhar dentro de mim. Olhei para a escuridão por um longo tempo, ouvindo a criança pequena a meu lado resmungar encantamentos enquanto dormia. Quando não consegui mais me conter, abri a porta com a força do pensamento, como havia feito na casa de Amos, e saí. Estava vagando pelo mercado vazio, pensando em papai e em Amos, revendo mentalmente os eventos, tentando determinar o que eu poderia ter feito de diferente para salvá-los, quando avistei Zia. Ela corria pelo pátio como se alguém a perseguisse, mas o que realmente chamou minha atenção foi a nuvem negra que cintilava em volta dela, como se alguém a tivesse envolvido numa sombra brilhante. Ela se aproximou de um trecho branco da muralha e moveu a mão. De repente, uma porta se abriu. Zia olhou para trás antes de atravessá-la. É claro que eu a segui. Aproximei-me da porta sem fazer barulho. Podia ouvir a voz dela lá dentro, mas não conseguia entender o que dizia. Então, a porta começou a se solidificar, voltando a ser parte da muralha, e eu tomei uma decisão rápida. Saltei através dela. Lá dentro, Zia estava sozinha e de costas para mim. Estava ajoelhada diante de um altar de pedra, entoando um cântico em voz baixa. As paredes eram decoradas com desenhos do Egito Antigo e fotografias modernas. A sombra brilhante já não a cercava mais, porém algo ainda mais estranho estava acontecendo. Eu planejara contar a Zia meu pesadelo, mas nem me lembrava mais disso. Não quando vi o que ela fazia. Zia unia as mãos, as palmas posicionadas como se segurassem um pássaro, e uma esfera azul e brilhante apareceu, mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe. Ainda cantando, ela ergueu as mãos. A esfera flutuou para o alto, na direção do teto, e desapareceu. O instinto me dizia que eu não devia estar vendo aquilo. Pensei em sair dali. Só havia um problema, a porta desaparecera. Não havia outra. Era só uma questão de tempo antes de... talvez eu tivesse feito algum barulho. Talvez seus sentidos mágicos a tivessem prevenido. Mas, antes que eu pudesse reagir, Zia empunhou a varinha e se virou para mim, e chamas tremulavam contornando o bumerangue. Oi, eu disse, nervoso. A expressão dela passou da fúria à surpresa, depois voltou à fúria. Carter, o que está fazendo aqui? Só dando uma volta. Vi você no pátio, e daí? Como assim, você me viu? Bem, você estava correndo, e estava cercada por aquela coisa preta, e, você viu isso? Impossível. Por quê? O que era aquilo? Ela baixou a mão e o fogo se apagou. Não gosto de ser seguida, Carter. Desculpe. Achei que pudesse estar com problemas. Ela abriu a boca para dizer algo, mas mudou de ideia. Problemas? Sim, isso é verdade. Ela se sentou de um jeito pesado e suspirou. À luz das velas, seus olhos cor de âmbar pareciam escuros e tristes. Zia olhou para as fotos atrás do altar e percebi que ela aparecia em algumas delas. Em um dos retratos, ela era uma menina pequena e descalça que estava em pé do lado de fora de uma casa de tijolos. Olhava de cara feia para a câmera, como se não quisesse ser fotografada. A foto ao lado era maior e mostrava um vilarejo inteiro no Nilo, o tipo de lugar que meu pai me levava para visitar de vez em quando, onde nada mudará muito nos últimos 2000 anos.
Vários habitantes sorriam e acenavam para a câmera, como se celebrassem algo, e acima deles a pequena Zia podia ser vista empoleirada nos ombros de um homem, que devia ser seu pai. Outro retrato era tipicamente familiar, Zia de mãos dadas com o pai e a mãe. Eles poderiam ser uma família felá qualquer em um lugar qualquer do Egito, mas o pai dela tinha olhos especialmente bondosos, brilhantes. Pensei que ele devia ter ótimo senso de humor. O rosto da mãe de Zia não era coberto por véu, e ela ria como se o marido tivesse contado uma piada. Seus pais parecem ser legais, comentei. Aquela é sua casa? Zia parecia prestes a ficar nervosa, mas manteve as emoções sob controle. Ou talvez não tivesse energia para se zangar. Aquela era minha casa. O vilarejo não existe mais. Esperei, sem saber se tinha coragem de perguntar. Nós nos entreolhamos e percebi que ela estava tentando decidir quanto devia me contar. Meu pai era fazendeiro, revelou, mas também trabalhava para arqueólogos. No tempo livre, vasculhava o deserto em busca de artefatos e novos sítios que pudessem ser escavados. Eu senti. O que Zia estava descrevendo era muito comum. Havia séculos os egípcios ganhavam dinheiro extra com esse tipo de atividade. Uma noite, quando eu tinha 8 anos, meu pai encontrou uma estátua, prosseguiu ela. Pequena, mas muito rara, a estátua de um monstro, esculpida em pedra vermelha. Havia sido enterrada em um fosso com várias outras, todas quebradas. Mas, de alguma forma, aquela estava intacta. Ele a levou para casa. Não sabia, meu pai não sabia que os magos aprisionam monstros e espíritos dentro dessas estátuas e que as quebram para destruir sua essência. Ele levou a estátua intacta para nosso vilarejo, e sem querer, libertou. A voz dela falhou. Ela olhou para a foto do pai sorrindo e segurando sua mão. Zia, sinto muito. Suas sobrancelhas se uniram. Escondar-me encontro. Ele e os outros magos destruíram o monstro, mas não há tempo. Encontraram-me encolhida em um buraco para a fogueira, sob a vegetação, que minha mãe usou para me esconder. Só eu sobrevivi. Tentei imaginar a aparência de Zia quando Iskandar a encontrara. Uma menina pequena que havia perdido tudo, sozinha nas ruínas de seu vilarejo. Era difícil imaginá-la desse jeito. Então, esta sala é um altar para sua família, supus. Vem aqui para se lembrar deles. Zia me olhou com a expressão vazia. Esse é o problema, Carter. Eu não consigo lembrar. Iskandar me conta meu passado. Ele me deu essas fotografias, explicou o que aconteceu. Mas, não tenho qualquer lembrança. Eu ia dizer que ela só tinha 8 anos. Então, percebi que eu tinha essa idade quando minha mãe morreu, quando Sadi e eu fomos separados. E me lembro de tudo com clareza. Ainda posso ver nossa casa em Los Angeles, e como as estrelas brilhavam à noite sobre a varanda dos fundos, de onde víamos o mar. Meu pai costumava nos contar histórias fantásticas sobre as constelações. E, todas as noites, antes de irmos para a cama, Sadi e eu nos aninhávamos com mamãe no sofá, disputando a atenção dela, que nos dizia para não acreditar nas histórias de papai. Mamãe explicava a ciência por trás das estrelas, falava sobre física e química, como se fossemos seus alunos na faculdade. Pensando nisso agora, eu me pergunto se ela estava tentando nos prevenir. Não acreditem naqueles deuses e mitos. Eles são perigosos demais. Lembrei-me de nossa última viagem a Londres, ainda uma família, de como mamãe e papai pareciam nervosos no avião. Lembrei-me de nosso pai voltando da casa de nossos avós depois da morte de mamãe e nos dizendo que havia acontecido um acidente. Antes mesmo de ele explicar, entendi que era grave, porque nunca tinha visto meu pai chorando antes. Os pequenos detalhes que haviam se perdido me deixavam maluco, o cheiro do perfume de minha mãe ou o som da voz dela. Quanto mais velho ficava, mais me apegava a esses pormenores. Não conseguia imaginar como seria não lembrar nada. Como Zia consegue supporter? Talvez, tentei encontrar as palavras corretas. Talvez você só. Ela levantou a mão. Carter, acredite em mim. Eu tentei lembrar. É inútil. Iskandar é a única família que já tive. E os amigos? Zia me olhou como se eu tivesse usado uma palavra de um idioma desconhecido. Percebi que não vira ninguém da nossa idade no primeiro nomo. Todos eram muito mais novos ou muito mais velhos. Não tenho tempo para amigos, respondeu ela. Além do mais, quando os iniciados completam 13 anos, são transferidos para outros nomos pelo mundo. Só eu continuo aqui. Gosto de ficar sozinha. É bom. Senti um arrepio na nuca. Eu tinha dado a mesma resposta, muitas vezes, quando as pessoas me perguntavam como era estudar em casa com meu pai. Eu não sentia falta de ter amigos? Não queria uma vida normal? Eu gosto de ficar sozinho. É bom. Tentei imaginar Zia frequentando um colégio regular, aprendendo a combinação de um armário, passando tempo na cantina. Era impossível. Deduzi que ela ficaria tão perdida quanto eu. Vou dizer uma coisa, falei. Depois do teste, depois dos dias do demônio, quando tudo se acalmar, as coisas não vão se acalmar. Vou levar você ao shopping. Ela piscou. Ao shopping? Por quê? Por nada. Para passear. Vamos comer um hambúrguer, assistir a um filme no cinema. Zia hesita. Isso é o que você chamaria de um encontro? Minha expressão deve ter sido impagável, porque Zia sorriu. Você parece uma vaca que apanhou com uma pá. Eu não quis, só queria. Ela riu, e de repente ficou mais fácil imaginá-la como uma aluna comum. Vou esperar ansiosamente por esse shopping, Carter, disse ela. Você é uma pessoa muito interessante, ou muito perigosa. Vamos ficar com interessante. Zia moveu a mão e a porta reapareceu. Agora vá. E tome cuidado. Na próxima vez que me espionar, poderá não ter tanta sorte.
Eu já estava na porta quando me virei. Zia, o que era aquela nuvem preta e brilhante? O sorriso desapareceu. Um encantamento de invisibilidade. Só magos muito poderosos conseguem enxergar através dele. Você não devia ter conseguido. Ela me encarou, esperando respostas, mas eu não tinha nenhuma. Talvez o encanto tenha se esgotado ou algo parecido, sugere. E a esfera azul? Ela franziu a testa. Ah, o quê? Aquela coisa que você soltou e que subiu até o teto. Ela parecia confusa. Eu não sei do que está falando. Talvez a luz das velas tenha criado alguma ilusão. Silencio discomfortable. Ou ela estava mentindo para mim, ou eu estava ficando maluco, ou, não sei. Percebi que não falará com ela sobre minha visão de Amós 7, mas senti que já tinha ido longe demais para apenas uma noite. Tudo bem. Boa noite. Voltei ao dormitório, mas demorei muito para voltar a dormir. Abanco rápido para Luxor. Talvez agora você entenda por que eu não queria deixar Zia para trás, e porque não acreditava que ela pudesse nos fazer mal. Por outro lado, sabia que ela não estava mentindo sobre Desjardins. Aquele cara não ia pensar duas vezes antes de nos transformar em escargotes. E o fato de Seth ter falado francês em meu sonho, bonsoir, Amos. Havia sido só coincidência, ou algo muito pior estava acontecendo. De qualquer maneira, quando Sadi me puxou pelo braço, eu a segui. Corremos para fora do templo e seguimos até o obelisco. Mas, naturalmente, não foi tão simples. Éramos a família Kane. Nada conosco é simples. Quando chegamos lá, ouvi o som de um portal mágico se abrindo. Cerca de uns 90 metros adiante, um mago careca vestindo túnica branca saiu de um turbilhão de areia. Depressa, eu disse a Sadi. Peguei a vara cajado em minha bolsa e a joguei para minha irmã. Como cortei a sua ao meio, use esta. Eu fico com a espada. Mas eu não sei o que estou fazendo. Protestou ela, examinando a base do obelisco, como se esperasse encontrar um interruptor secreto. O mago recuperou o equilíbrio e cuspiu a areia que entrará em sua boca. E foi então que ele nos viu. Parem. Sim, murmurei. Vou parar mesmo. Paris, Sadi cochichou para mim. Você disse que o outro obelisco fica em Paris, certo? Certo. Não quero apressar você, mas... O mago ergueu seu cajado e começou a recitar. Eu toquei o cabo da espada. Minhas pernas pareciam estar virando manteiga. Seria possível invocar aquele guerreiro falcão outra vez? Tinha sido legal, mas era só um duelo. E o teste na ponte, quando desviei aquelas adagas, aquilo não parecia ter sido eu. Até então, toda vez que empunhara aquela espada, havia tido alguma ajuda, Zia estivera por perto, ou Baste. Eu jamais estivera completamente sozinho. Dessa vez, era só eu. Era loucura pensar que eu poderia enfrentar um mago experiente. Eu não era um guerreiro. Tinha aprendido em livros tudo o que sabia sobre espadas, a história de Alexandre, o Grande, os Três Mosqueteiros, como se isso pudesse ajudar. Com Sadi ocupada no obelisco, eu estava sozinho. Não está, disse uma voz dentro de minha cabeça. Estou sozinho e ficando maluco. Do outro lado da avenida, o mágico disse em voz alta, sirva a casa da vida. Mas eu tinha a sensação de que ele não estava falando comigo. O ar entre nós começou a tremular. Ondas de calor brotavam das esfinges, dando a impressão de que elas se moviam. Então, eu percebi que estavam se movendo. Cada uma delas rachou ao meio, e aparições fantasmagóricas surgiram da pedra, como borboletas deixando seus casulos. Nem todas estavam em boa forma. As criaturas espirituais saíam das estátuas quebradas sem cabeça ou sem os pés. Algumas mancavam em 3 patas. Mas pelo menos uma dúzia de esfinges estava em perfeitas condições, e todas vinham em nossa direção, cada uma do tamanho de um Doberman, feita de fumaça branca como leite e vapor quente. E eu que tinha pensado que as esfinges estavam do nosso lado. Depressa! Falei para Xavier. Paris! Anunciou ela, erguendo o cajado e a varinha. Quero ir para lá agora. 2 passagens. Primeira classe seria ótimo. As esfinges of Cavam. A que estava mais próxima se atirou sobre mim, e por pura sorte consegui cortá-la ao meio. O monstro evaporou em fumaça, mas emitiu uma explosão de calor tão intensa que tive a sensação de que meu rosto ia derreter. Mais 2 fantasmas de esfinge se lançaram sobre mim. Havia mais uma dúzia alguns passos atrás delas. Eu senti a veia pulsando no pescoço. De repente, o chão tremeu. O céu escureceu, e Sadi gritou, isso. O obelisco brilhou com uma luz roxa, vibrando com a força dessa energia. Sadi tocou a pedra e gritou. Ela foi sugada para dentro e desapareceu. Sadie! Barry! Nesse momento de distração, mais 2 esfinges atacaram, derrubando-me no chão. Minha espada escapou. Minhas costelas fizeram craque e meu peito explodiu em dor. O calor emanado das criaturas era insuportável, era como ser esmagado por um forno quente. Estendi a mão para o obelisco. Só mais alguns centímetros. Eu podia ouvir as outras esfinges se aproximando e o mago recitando, segurem-no. Segurem-no. Com a pouca força que me restava, inclinei-me para o obelisco, sentindo todos os nervos de meu corpo gritando de dor. Meus dedos tocaram a base e o mundo ficou preto. De repente, eu estava deitado na pedra fria e molhada. Estava no meio de uma grande praça pública. Chovia muito e o ar gelado me dizia que eu não estava mais no Egito. Sadi estava perto de mim, gritando apavorada. A má notícia, eu tinha levado 2 esfinges comigo. Uma delas saltou de cima de mim e se aproximava de Sadi.
A outra continuava em meu peito, olhando-me, as costas emanando vapor de chuva, os olhos brancos e leitosos bem perto de meu rosto. Tentei lembrar a palavra egípcia para fogo. Se eu pudesse incendiar o monstro, talvez, mas minha mente estava dominada pelo pânico. Ouvi uma explosão do meu lado direito, na direção em que Sadi correrá. Esperava que ela tivesse conseguido fugir, mas não tinha certeza. A esfinge abriu a boca e formou presas de fumaça que nada tinham a ver com reis do Egito antigo. Preparava-se para morder meu rosto quando uma forma escura surgiu atrás dela e gritou: Mangeis des mufis. Corte! A esfinge se dissolveu em fumaça. Tentei me levantar, mas não consegui. Sadia se aproximou cambaleando. Carter, você está bem? Eu pisquei para outra pessoa, aquela que me salvara, uma figura alta e esguia, em uma capa de chuva preta com capuz. O que ela tinha gritado era comer mufis? Que tipo de grito de guerra era esse? A figura tirou o casaco e surgiu, então, uma mulher vestindo malha de acrobata com estampa de pele de leopardo, sorrindo para mim, mostrando as presas e os olhos amarelos, que brilhavam como lâmpadas. Sentiu minha falta? Pergunte Batet. Capítulo 18. Quando morcegos de frutas ficam maus. Carter. Ficamos encolhidos sob a marquise de um grande edifício branco do governo, vendo a chuva cair na Place de la Concorde. Estava um dia horrível em Paris. O céu de inverno estava baixo e carregado, e o ar frio e úmido me encharcava até os ossos. Não havia turistas, nenhum movimento de pessoas a pé. Todos com um mínimo de bom senso estavam em algum lugar fechado, junto a uma lareira, saboreando uma bebida quente. Do lado direito, o rio Sena deslizava pela cidade. Do outro lado da enorme praça, o Jardim des Tuileries estava recoberto por uma névoa úmida. O obelisco egípcio se erguia solitário e escuro no meio da praça. Esperamos por mais inimigos, mas nenhum apareceu. Lembrei o que Zia tinha dito sobre artefatos necessitarem resfriar por 12 horas antes de poderem ser utilizados novamente. Eu torcia para que ela estivesse certa. Fique quieto, Baste me disse. Eu me encolhi quando ela pressionou a mão contra meu peito. Baste sussurrou alguma frase em egípcio e a dor cedeu lentamente. Costela fraturada, anunciou. Melhor agora, mas você precisa descansar, pelo menos por alguns minutos. E os magos? Eu não me preocuparia com eles por enquanto. A casa vai deduzir que vocês se teletransportaram para algum outro lugar. Por quê? Paris é o 14º nomo, o quartel-general de Desjardins. Seria loucura vocês tentarem se esconder no território dele. Que maravilha, murmurei. E seus amuletos os encobrem, continuou Baste. Eu poderia encontrar Sadi em qualquer lugar por causa da promessa de protegê-la. Mas os amuletos os manterão escondidos do olhar de Sete e de outros magos. Pensei na sala escura no primeiro nomo, com todas as crianças olhando para tigelas com óleo. Elas estariam procurando por nós agora? A ideia era sinistra. Tentei me sentar e gemi baixinho. Fique quieto, Ornebat. Francamente, Carter, você devia aprender a cair como um gato. Do trainer, Promedy. Como você ainda está viva? É essa coisa de 7 vidas? Isso é só uma lenda boba. Eu sou imortal. Mas os escorpiões. Sadi se encolheu mais perto de nós, tremendo e puxando a capa de chuva de Baste sobre seus ombros. Nós vimos quando eles a dominaram. Baste ronronou como um gato. Querida Sadi, você se importa comigo. Devo admitir que já trabalhei com muitos filhos de faraós, mas vocês dois, ela parecia realmente emocionada. Bem, sinto muito se preocupei você. É verdade que os escorpiões reduziram meu poder a quase nada. Eu os mantive afastados pelo tempo que pude. Depois, só tive energia suficiente para voltar à forma de Muffin e fugir para o Dua. Pensei que não fosse boa com portais, observei. Bem, para começar, Carter, há muitas maneiras de entrar e sair do Dua. Ele tem muitas regiões e camadas, o abismo, o rio da noite, o mundo dos mortos, a terra dos demônios, parece encantador, resmungou Sadi. Enfim, portais são como portas. Eles se abrem para o Dua para conectar uma parte do mundo mortal à outra. E, sim, tem razão, não sou boa nisso. Mas sou uma criatura do Dua. Quando estou sozinha, fugir para a camada mais próxima quando preciso escapar rapidamente é até fácil. E se eles a tivessem matado? Pergunte-ai. Quer dizer, se tivessem matado Muffin? Isso teria me empurrado para áreas mais profundas do Dua. Teria sido como enfiar meus pés em concreto e me jogar no mar. Eu levaria anos, talvez séculos, para voltar a ter poder suficiente para retornar ao mundo mortal. Felizmente, isso não aconteceu. Voltei de imediato, mas quando cheguei ao museu os magos já tinham capturado vocês. Não fomos exatamente capturados, informei. Não mesmo, Carter? Quanto tempo passou no primeiro nomo antes de decidirem matar você? Ah, umas 24 horas. Batet assobio. Eles estão amolecendo. Antes, explodiam deuses menores nos primeiros minutos. Não somos, do que foi que nos chamou? Sadi mesmo respondeu, como se estivesse em transe. Deuses menores. É isso que somos, não é? Por isso Zia teve tanto medo de nós, por isso Desjardins quer nos matar. Bastet bateu no joelho de Sadia. Você sempre foi brilhante, minha querida. Espere aí, protestei.
Quer dizer que somos hospedeiros de deuses? Isso não é possível. Acho que eu saberia se. Então, pensei na voz que ressoava dentro de minha cabeça, em como ela me prevenira para me esconder quando encontrei Iskandar. Pensei em todas as coisas que de repente podia fazer, como lutar com uma espada e invocar uma armadura mágica. Eu não tinha aprendido essas coisas nas aulas em casa. Carter, começou Sadi. Quando a pedra de Roseta explodiu, libertou 5 deuses, certo? Papai se uniu a Osiris. Amós nos disse isso. Seti. Não sei, ele escapou de algum jeito. Mas você e eu, os amuletos nos protegeram. Segurei o olho de Horus que levava pendurado no pescoço. Papai disse que eles nos protegeriam. Se tivéssemos ficado longe daquela sala, como ele nos mandou fazer, lembrou Sadi. Mas estávamos lá, olhando. Queríamos ajudá-lo. Nós praticamente pedimos o poder, Carter. Até essential. Isso faz toda a diferença. Um pedido. E desde então, Sadi me olhou, hesitante, quase me desafiando a debochar dela. Tenho tido essa sensação. Como uma voz dentro de mim. A chuva fria tinha ensopado minhas roupas. Se Sadi não tivesse falado nada, talvez eu pudesse negar o que estava acontecendo, pelo menos por mais algum tempo. Mas pensei no que Amós tinha dito sobre nossa família ter uma longa história com os deuses. Pensei no que Zia nos dissera sobre nossa linhagem, os deuses escolhem seus hospedeiros com cuidado. Eles sempre preferem o sangue dos faraós. Tudo bem, admiti. Também tenho ouvido uma voz. Então, ou estamos os dois ficando malucos, o amuleto. Sadi o puxou para fora pela gola da roupa e o mostrou a Baste. É o símbolo da deusa, não é? Eu não vi aquele amuleto havia um bom tempo. Era diferente do meu. Lembrava um Ankh, ou uma gravata diferente, talvez. Isso é um Ti, respondeu Baste. Um nó mágico. Sim, costuma ser chamado, o nó de Isis, concluiu Sadi. Eu não imaginava como ela podia saber aquilo, mas minha irmã parecia estar absolutamente certa. No Salão das Eras, vi uma imagem de Isis, depois eu era Isis, tentando fugir de Sete, Deus. É isso, não é? Eu sou ela. Sadi agarrou a roupa, como se quisesse arrancar fisicamente a deusa dentro dela. Tudo o que eu podia fazer era olhar. Minha irmã, com seus cabelos de mechas vermelhas e seu pijama de linho, com aqueles coturnos, como ela podia se preocupar com a possibilidade de ser uma deusa? Que deusa ia querer se instalar nela, exceto, talvez, a deusa do chiclete? Mas, eu também ouvia uma voz em minha cabeça. Uma que não era minha, definitivamente. Olhei para meu amuleto, o olho de Horus. Pensei nos mitos que eu conhecia, em como Horus, filho de Osíris, teve de vingar o próprio pai derrotando Sete. E em Luxor eu tinha invocado um avatar com a cabeça de um falcão. Tinha medo de tentar, mas pensei, Horus? Bem, já era hora, disse a voz. Não, falei, sentindo o pânico dominar meu peito. Não. Alguém me traga um abridor de latas. Tem um deus preso na minha cabeça. Os olhos de Baste se iluminaram. Você se comunicou diretamente com Horus? Que progresso excelente. Progresso? Eu segurei a cabeça com as 2 mãos. Tire-o daqui. Calma, disse Horus. Não me diga para ficar calmo. Até-me all who entregara. Eu não disse. Estava falando com ele. Apontei para minha testa. Isso é horrível, gemeu Sadi. Como me livro dela? Baste farejou o ar. Primeiro, Sadi, você não a tem inteira. Nós, deuses, somos muito poderosos. Podemos existir em muitos lugares ao mesmo tempo. Mas, sim, parte do espírito de Isis reside agora em você. Como Carter abriga agora o espírito de Horus. Francamente, vocês dois deveriam sentir-se honrados. É claro, muito honrados, ironizei. Sempre quis ser possuído. Baste revirou os olhos. Por favor, Carter, isso não é possessão. Além do mais, você e Horus desejam a mesma coisa, derrotar Sete, como Horus já fez há milênios, quando Sete matou Osíris. Se você não conseguir, seu pai estará condenado e Sete se tornará o rei da terra. Olhei para Sadi, mas ela não me ajudou em nada. Minha irmã arrancou o amuleto do pescoço e o jogou no chão. Isis entrou em mim pelo amuleto, não foi? Então, eu vou. Eu não faria isso, avisou Baste. Mas Sadi pegou sua varinha e bateu no amuleto. Fagulhas azuis se desprenderam do amuleto de marfim. Ela gritou e soltou a varinha, que agora fumegava. Sua mão estava coberta de marcas negras, como queimaduras. O amuleto estava inteiro. Ai! Gemeu ela. Até suspiro. Ela tocou a mão de Sadi e as marcas de queimadura sumiram. E avisei. Isis canalizou seu poder pelo amuleto, sim, mas ela não está nele agora. Está em você. De qualquer maneira, amuletos mágicos são praticamente indestrutíveis. Então, o que vamos fazer? Pergunta Sadie. Bem, para começar, disse Baste, Carter deve usar o poder de Horus para derrotar Sete. Só isso? Sozinho? Não. Sadi pode ajudar. Ótimo. Eu os guiarei até onde puder, prometeu Baste, mas, no final, vocês dois terão de lutar. Só Horus e Isis podem derrotar Sete e vingar a morte de Osíris. Foi assim antes. E tem de ser assim agora. E assim teremos nosso pai de volta? Eu quis saber. O sorriso de Baste perdeu parte do brilho. Se tudo correr bem. Ela não estava nos contando toda a história. Não me surpreendia. Mas meu cérebro estava confuso demais para deduzir o que faltava. Olhei minhas mãos. Não pareciam nada diferentes.
Nem mais fortes, nem mais divinas. Se temos poderes de um Deus, por que sou tão fraco? Sadie sugeriu. Calei a boca, retruquei. Por que não consigo usar melhor meus poderes? É preciso praticar, explicou Buster. A menos que queira ceder o controle a Horus. Então ele usaria seu corpo, e você não teria com que se preocupar. Eu poderia, uma voz disse dentro de mim. Deixe-me enfrentar Sete. Pode confiar em mim. Ah, é claro, respondia ele. Como posso ter certeza de que não vai me matar e simplesmente se mudar para outro hospedeiro? Como posso ter certeza de que não está influenciando meus pensamentos neste exato momento? Eu não faria isso, a voz respondeu. Escolhi você por causa de seu potencial, Carter, e porque temos o mesmo objetivo. Juro por minha honra, se me deixar assumir o comando, não. Percebi que havia falado em voz alta. Sadie e Bat me I'll have him. Estou dizendo que não vou ceder o controle, expliquei. Essa luta é nossa. Nosso pai está trancado em um caixão. Nosso tio foi capturado. Capturado? Repetia Sadie. Percebi, surpreso, que não tinha contado a ela sobre a última viagem do meu BA. Não tivera tempo para isso. Quando dei a ela os detalhes, minha irmã ficou perplexa. Deus, não. Sim, afirmei. E Sete falou em francês, bonsoir. Sadie, o que você disse sobre Sete ter se afastado? Talvez ele não tenha ido. Se ele procurava por um hospedeiro poderoso, Desjardins, Sadie concluiu. Buster rosnou baixo. Desjardins estava em Londres na noite em que seu pai quebrou a pedra de Rosetta, não estava? Desjardins sempre foi um homem cheio de ira, de ambição. Em muitos aspectos, seria o hospedeiro perfeito para Sete. Caso Sete tenha conseguido se apoderar do corpo de Desjardins, isso significa que o Lorde Vermelho controla agora o sacerdote-eleitor-chefe da casa. Pelo trono de Ra, Carter, espero que esteja enganado. Vocês dois vão ter de aprender a usar o poder dos deuses rapidamente. Não sei o que Sete está planejando, mas sei que vai pôr o plano em prática no dia de seu aniversário, quando ele fica mais forte. No terceiro dia do demônio, daqui a 3 dias. Mas já usei o poder de Isis, não usei? Pergunta Sadie. Invoquei hieroglyphos. Ativei o obelisco em Luxor. Foi ela ou fui eu? As duas, querida, respondeu Buster. Você e Carter têm grandes habilidades, mas o poder dos deuses acelerou esse desenvolvimento e deu aos dois um reservatório extra de onde extrair mais força. O que vocês levariam anos para aprender, realizaram em dias. Quanto mais canalizarem o poder dos deuses, mais poderosos se tornarão. E mais perigoso será, sugere. Os magos nos disseram que hospedar deuses pode esgotar o hospedeiro, matá-lo, levá-lo à loucura. But let me anchor. Por um segundo, aqueles eram os olhos de um predador, antigos, poderosos, perigosos. Nem todo mundo pode hospedar um deus, Carter. Isso é verdade. Mas vocês dois têm o sangue dos faraós. Combinam duas linhagens muito antigas. Isso é muito raro, muito poderoso. Além do mais, se acha que pode sobreviver sem o poder dos deuses, é melhor pensar novamente. Não repita o que sua mãe, ela parou. O quê? Pergunta Sadie. O que tem nossa mãe? Eu não devia ter dito isso. Fale, gata. Ordene Sadie. Tive medo de que Buster sacasse suas lâminas. Em vez disso, ela se encostou à parede e olhou para a chuva. Quando seus pais me libertaram na agulha de Cleópatra, houve muito mais energia do que eles esperavam. Seu pai recitou o encantamento habitual de invocação, e a explosão o teria matado imediatamente, não fosse pelo escudo que sua mãe criará. Naquela fração de segundo, ofereci a ela minha ajuda. Ofereci-me para fundir nossos espíritos e ajudar a protegê-los. Mas ela recusou. Preferiu recorrer ao próprio reservatório, à própria magia, murmurou Sadie. But that isn't triste. Quando um mago se compromete com um encantamento, não há como voltar atrás. Se esse mago abusa do próprio poder, bem, sua mãe usou as últimas reservas de energia que possuía protegendo seu pai. Para salvá-lo, ela se sacrificou. Ela literalmente, esvaziou. Esgotou-se, conclui. Foi isso que Zia nos disse. A chuva continuava caindo. Percebi que eu estava tremendo. Sadie limpou uma lágrima do rosto. Depois, recolheu o amuleto e olhou para ele, ressentida. Precisamos salvar papai. Se ele realmente abriga o espírito de Osíris. Minha irmã não terminou a frase, mas eu sabia o que ela estava pensando. Pensei em mamãe quando eu era pequeno, em seu braço sobre meus ombros enquanto ficávamos em pé na varanda dos fundos, em Los Angeles. Ela apontava as estrelas e dizia, Polaris, cinturão de Orion, Sirius. Depois, ela sorria para mim, e eu me sentia mais importante do que qualquer constelação no céu. Mamãe tinha se sacrificado para salvar a vida de papai. Tinha usado tanta magia que se esgotara, literalmente. Como eu poderia ser tão corajoso? Mas eu precisava tentar salvar meu pai. Caso contrário, teria a sensação de que o sacrifício dela tinha sido em vão. E se pudéssemos resgatá-lo, talvez ele fosse capaz de consertar todas as coisas, talvez até trouxesse de volta nossa mãe. Isso é possível? Fiz a pergunta a Horus, mas ele não respondeu. Tudo bem, decidi. Então, como vamos deter Sete? Buster pensou por um momento, depois sorriu. Tive a sensação de que não ia gostar do que ela ia sugerir. Pode ser que exista um jeito, sem você se entregar completamente aos deuses. Existe um livro de Thoth, um dos raros livros de encantamentos escritos pelo próprio Deus da sabedoria. Esse livro contém detalhes de como derrotar Sete. Pertence a certo mago e é muito raro e valioso.
Só precisamos entrar em sua fortaleza, roubá-lo e sair antes do pôr do sol, enquanto ainda pudermos criar um portal para os Estados Unidos. Perfeito, disse Sadie. Espere aí, alertei. Que mago? E onde fica a fortaleza? Baste me olhou como se eu fosse um pouco lento. Bem, acho que já falamos sobre ele. Desjardins. A casa dele fica bem aqui em Paris. Quando vi a casa de Desjardins, senti por ele um ódio ainda maior. Era uma mansão imensa do outro lado do Tuileries, na Rue des Pirâmides. Rua das Pirâmides? Observe Sadie. Não podia ser mais óbvio? Talvez ele não tenha encontrado nada para comprar na Rua do Estúpido Mago do Mal, sugere. A casa era espetacular. As lanças sobre a cerca de ferro eram douradas. Mesmo sob a chuva de inverno, o jardim da frente estava repleto de flores. 5 andares de paredes de mármore branco e janelas de venezianas pretas se erguiam diante de nós, tudo coberto por um jardim suspenso. Eu já tinha visto palácios reais menores que aquela casa. Apontei para a porta da frente, que era pintada de vermelho vivo. O vermelho não é uma cor ruim no Egito? A cor de Sete? Baste coçou o queixo. Bem lembrado, sim. É a cor do caos e da destruição. Pensei que preto fosse a cor do mal, comentou Sadie. Não, querida. Como sempre, o mundo moderno inverteu tudo. Preto é a cor do solo bom, como o do Nilo. É possível plantar alimentos na terra preta. E comida é uma coisa boa. Portanto, preto é bom. Vermelho é a cor da areia do deserto. Nada cresce no deserto. Portanto, vermelho é ruim. Ela franziu as sobrancelhas numa expressão intrigada. É estranho que Desjardins tenha uma porta vermelha. Bem, eu estou animada, resmungou Sadie. Vamos bater. Deve ter seguranças, avisou Baste. E armadilhas. E alarmes. Pode apostar que a casa está cercada de encantamentos para impedir a entrada de deuses. Magos são capazes disso? Perguntai. Imaginei uma enorme lata de inseticida com o rótulo Espanta-Deus. Ah, são, confirmou Baste. E eu não posso entrar sem ser convidada. Mas vocês, pensei que também fossemos deuses, disse Sadie. Essa é a beleza da coisa, anunciou Baste. Como hospedeiros, vocês são humanos. Eu me apoderei completamente de Muffin, por isso eu sou eu, uma deusa. Mas vocês ainda são, bem, são vocês mesmos. Fui clara? Não, respondi. Sugiro que se transformem em aves, disse Baste. Podem voar até o jardim, na cobertura, e entrar por lá. Além do mais, eu gosto de pássaros. Problema 1, não sabemos como nos transformar em aves, retruquei. Isso é fácil. E vai ser um bom teste de sua capacidade de canalizar o poder do deus. Isis e Horus têm forma de pássaros. Imaginem-se simplesmente como aves, e aves serão. Só isso? Indico Sadie. E você não vai dar um bote em nós? Até Pericia ofendida. Nem morta. Eu preferia que ela não tivesse falado em morte. Tudo bem, decidi. Aqui vamos nós. E pensei, você está aí, Horus? O que é? Ele parecia aborrecido. Forma de pássaro, por favor. Ah, entendu. Não confia em mim, mas agora precisa de minha ajuda. Vamos lá. Só quero que faça aquela coisa do falcão. Não se contentaria com uma ema? Decidi que conversar não ia ajudar em nada, por isso fechei os olhos e imaginei que era um falcão. Imediatamente, minha pele começou a queimar. Senti dificuldade de respirar. Abri os olhos e arfei. Eu estava muito, muito baixinho. Meus olhos encaravam as canelas de Baste. Estava coberto de penas e meus pés tinham se transformado em garras retorcidas, parecidos com os da minha forma BA, mas agora eram de verdade. Carne e osso. Minhas roupas e a bolsa desapareceram, como se tivessem sido assimiladas por minhas penas. E a minha visão também tinha mudado completamente. Eu conseguia enxergar num ângulo de 180 graus, e os detalhes eram incríveis. Todas as folhas de todas as árvores se destacavam. Vi uma barata a centenas de metros, correndo para um bueiro. Conseguia enxergar todos os poros no rosto de Baste, que agora se debruçava sobre mim e sorria. Antes tarde do que nunca, comentou. Levou quase 10 minutos. O quê? A transformação tinha me parecido instantânea. Olhei para o lado e vi uma linda ave de rapina cinzenta, um pouco menor que eu, com asas de pontas negras e olhos dourados. Não sei como, mas eu sabia que era um papagaio. A ave, não aquele que a gente empina com uma linha. O papagaio emitiu um som agudo. Sadie ria de mim. Abri o bico, mas não saiu nenhum som. Ah, vocês dois parecem deliciosos, comentou Baste, lambendo os lábios. Não, quer dizer, maravilhosos. Agora vão. Abri minhas asas majestosas. Eu tinha conseguido mesmo. Era um nobre falcão, senhor do céu. Decolei da calçada e aterrissei na cerca. Ahá. Sadie gorjeou atrás de mim. Baste se abaixou e começou a fazer uns ruídos estranhos. Não, ela estava imitando passarinhos. Eu já tinha visto gatos agindo assim quando estavam caçando. De repente, meu próprio obituário surgiu muito claro em minha cabeça. Carter Kane, 14 anos, morto tragicamente em Paris ao ser comido pela gata da irmã, Muffy. Abri as asas, bati os pés, e com 3 movimentos fortes e determinados, decolei para a chuva. Sadie veio atrás de mim. Juntos, fomos subindo pelo ar. Tenho de admitir, eu me sentia incrível. Desde criança, sempre sonhei que voava, e sempre odiei acordar. Agora não era um sonho, nem mesmo uma viagem do BA. Era real. 100% real. Eu viajava nas correntes de ar frio sobre os telhados de Paris.
Podia ver o rio, o Museu do Louvre, os jardins e os palácios. E um rato, delícia. Segure a onda, Carter, pensai. Nada de cacar ratos. Foquei na mansão de Desjardins, recolhi as asas e mergulhei. Vi o jardim na cobertura e a porta dupla que levava ao interior, e ouvi a voz em minha cabeça: não pare. É uma ilusão. Você precisa passar pelas barreiras mágicas. Era um pensamento maluco. Eu mergulhava tão depressa, que poderia me espatifar contra o vidro da porta e virar panqueca de penas, mas não reduzia a velocidade. Eu mergulhava na direção da porta, me aproximava. E passei voando através dela como se não existisse obstáculo algum. Abri as asas e aterrissei em uma mesa. Sadie chegou em seguida. Estávamos sozinhos na biblioteca. Até ali, tudo bem. Fechei os olhos e pensei em voltar à minha forma normal. Quando abri os olhos novamente, eu era o Carter de sempre, sentado em cima da mesa e vestindo minhas roupas, com a bolsa pendurada em um ombro. Sadie ainda era um papagaio. Pode voltar ao normal? Sugeri. Ela inclinou a cabeça e me olhou como se não me entendesse. Depois, fez um barulho que sugeria frustração. Eu sorri. Você não consegue, não é? Está pressa. Ela bicou minha mão com força. Ai. Reclame ai. A culpa não é minha. Continue tentando. Ela fechou os olhos e sacudiu as penas, inflando-as até parecer perto de explodir, mas ainda era um papagaio. Não se preocupe. Tentei ficar sério ao dizer isso. Basta vai ajudar você quando sairmos daqui. Fique atenta. Vou dar uma olhada por aí. A sala era grande, mais parecida com uma biblioteca tradicional que com o covil de um mago. A mobília era de mogno escuro. Todas as paredes eram cobertas de estantes de cima a baixo. Os livros transbordavam para o chão. Alguns estavam sobre mesas, empilhados ou espremidos em prateleiras menores. Uma grande poltrona ao lado da janela me lembrava um lugar onde Sherlock Holmes poderia se sentar para fumar seu cachimbo. Cada passo que eu dava fazia ranger as tábuas do piso, o que me deixava apreensivo. Eu não ouvia barulhos na casa, mas não queria correr riscos. Além da porta de vidro no teto, a única saída era uma sólida porta de madeira que podia ser trancada por dentro. Jerry a tranca. E arrastei uma cadeira, que coloquei sob a maçaneta. Sabia que esse tipo de medida não manteria magos afastados por muito tempo, mas poderia me dar alguns segundos, caso a situação ficasse complicada. Vasculhei as estantes pelo que pareceu eras e eras. Livros diferentes de todos os tipos estavam juntos, sem nenhuma ordem alfabética ou numérica. A maioria dos títulos não estava em inglês. Nenhum em hieróglifo. Eu esperava algo com grandes letras douradas anunciando o livro de Todd, mas não tive essa sorte. Como deve ser um livro de Todd? Eu me perguntei. Sadie virou a cabeça e olhou para mim. Eu tinha certeza de que ela me incentivava a correr. Queria que houvesse um chabeti para pegar as coisas, como os da biblioteca de Amos, mas não via nenhum. Ou talvez. Tirei do ombro a bolsa de meu pai. Pus a caixa mágica sobre a mesa e a abri. A pequena figura de cera ainda estava ali, exatamente onde eu a tinha deixado. Eu a peguei e disse: Doughboy, me ajude a encontrar o livro de Todd nesta biblioteca. Os olhos de cera se abriram imediatamente. E por que eu o ajudaria? Porque não tem opção. Odeio esse argumento. Tudo bem, tire-me daqui. Não consigo ver as estantes. Eu o carreguei pela sala, mostrando as prateleiras. E me sentia muito estúpido levando um boneco de cera para passear, mas, provavelmente, não tão estúpido quanto Sadie devia estar se sentindo. Ela continuava na forma de ave, andando de um lado para outro sobre a mesa e batendo o bico com clara frustração, tentando voltar a ser humana. Pare! Pediu Doughboy. Aquele ali é antigo, ali, bem ali. Peguei o volume fino envolto em linho. Era tão fino, que eu não o teria notado, mas, com certeza, o que eu via na capa eram hieróglifos. Eu o levei até a mesa e o abri. Era mais um mapa que um livro. Desdobrava-se em 4 partes, até eu estar olhando para um grande papiro com um texto tão antigo que eu mal conseguia enxergar as letras. Oh hey Sadie. Aposto que se não fosse um pássaro poderia ler isto para mim. Ela tentou me bicar novamente, mas eu puxei a mão. Doughboy, o que há neste papiro? Um encantamento perdido no tempo. Anunciou ele. Palavras antigas de tremendo poder. Elas dizem como derrotar Sete? Melhor. O título diz, o livro para invocar morcegos de frutas. Eu o encarei. Está falando sério? Você brincaria com esse tipo de coisa? Quem iria querer invocar morcegos de frutas? Sadie grunhiu. Guardei o manuscrito e continuei procurando. Após 10 minutos, Doughboy gritou animado. Veja! Eu me lembro daquela pintura. Era um pequeno retrato a óleo numa moldura dourada, pendurado na extremidade de uma prateleira. Devia ser importante, porque era ladeado por pequenas cortinas de seda. Uma luz iluminava o rosto do homem no retrato, e ele parecia pronto para contar uma história de fantasmas. Esse não é o ator que faz o Wolverine? Perguntei, porque ele tinha costeletas muito grossas. Você me aborrece. Comenta Doughboy. Esse é Jean-François Champollion. Levei um segundo para lembrar o nome. O homem que decifrou hieróglifos com a pedra de Rosetta? É claro. Tioavo de Desjardins. Olhei novamente para o retrato de Champollion e notei a semelhança. Os mesmos olhos pretos e penetrantes. Tioavo! Mas isso não faria de Desjardins, alguém de 200 anos, confirmou Doughboy. Um garoto, ainda. Sabia que Champollion ficou em coma por 5 dias depois de decifrar os hieróglifos?
Ele foi o primeiro homem fora da Casa da Vida a liberar a magia da casa, e isso quase o matou. Claro, tudo isso chamou a atenção do primeiro gnomo. Champollion morreu antes de poder se juntar à Casa da Vida, mas o sacerdote leitor-chefe aceitou seus descendentes, a fim de treiná-los. Desjardins se orgulha muito de sua família, mas é um pouco melindroso, por ser um recém-chegado. Por isso ele não se deu bem com nossa família, supus. Somos meio antigos. Doughboy grunhiu. E seu pai ainda quebrou a pedra de Rosetta. Desjardins deve ter considerado tudo isso um insulto à honra da família dele. Ah, devia ter visto as discussões que Mestre Julius e Desjardins tiveram nesta sala. Já esteve aqui antes? Muitas vezes. Estive em todo lugar. Sou um sabe-tudo. Tentei imaginar meu pai e Desjardins discutindo naquela biblioteca. Não era difícil. Se Desjardins odiava nossa família, e se os deuses costumam procurar hospedeiros que compartilhem de seus objetivos, faria sentido Seth ter tentado se fundir a ele. Os dois queriam poder, os dois eram ressentidos e vingativos, os dois queriam nos transformar, a Sadie e a mim, em purê. E se agora Seth controlava secretamente o sacerdote leitor-chefe? Uma gota de suor escorreu pela lateral de meu rosto. Eu queria sair daquela mansão. De repente, houve um estrondo abaixo de nós, como alguém batendo uma porta. Mostre-me onde está o livro de Todd, ordenei a Doughboy. Depressa! Seguimos examinando as estantes e Doughboy ia ficando quente. Tive medo de que ele derretesse em minha mão. Ele ia fazendo comentários sobre os livros. Ah, dominando os 5 elementos. É o que estamos procurando? Pergunte-ai. Não, mas é bom. Como domar os 5 elementos do universo? Terra, ar, água, fogo e queijo. Queijo? Ele coçou a cabeça de cera. Tenho certeza de que esse é o 5º, sim. Mas vamos em frente. Passamos à prateleira seguinte. Não, anunciou ele. Não. Cheiro. Ah, Clive Cussler. Não. Não. Eu estava quase perdendo as esperanças, quando ele disse. Ali. Pareil. Onde? Aqui? O livro azul com acabamento dourado. Aquele que está. Puxei o livro e a sala toda começou a tremer. Preso. Continuo Dubai. Sadie grasnou com urgência. Eu me virei e a vi alçando voo. Alguma coisa pequena e preta entrou pelo telhado. Sadie colidiu com ela no ar e a coisinha desapareceu, desceu por sua garganta. Antes que eu pudesse sequer registrar o quanto aquilo era repugnante, alarmes soaram lá embaixo. Mais formas negras entraram pelo telhado e pareciam se multiplicar no ar, girando numa nuvem de pelos e formando um funil. Aí está sua resposta, declarou Doughboy. Desjardins ia querer invocar morcegos de frutas. Se você mexe no livro errado, provoca uma praga de morcegos de frutas. Essa é a armadilha. Aqueles bichos voaram sobre mim como se eu fosse uma manga madura, batendo em meu rosto, arranhando meus braços. Agarrei o livro e corri para a mesa, mas não conseguia enxergar nada. Sadie, saia daqui. Grady-eye. So. Gritou ela, o que eu esperava que significasse sim. Encontrei a bolsa de papai e joguei o livro e Doughboy dentro dela. A porta da biblioteca tremia. Vozes gritavam em francês. Horus, hora do pássaro. Pensei desesperado. E nada de emas, por favor. Corri para a porta de vidro. No último segundo, estava voando, novamente um falcão, saindo para a chuva fria. Com os sentidos de um predador, soube que era seguido por aproximadamente 4.000 furiosos morcegos de frutas. Mas falcões são muito rápidos. Uma vez do lado de fora, voei para o norte, esperando atrair os morcegos e afastá-los de Sadie e de Baster. Distanciava-me deles com facilidade, mas os deixava chegar perto o suficiente para que não desistissem de mim. Então, com uma explosão de velocidade, descrevi um círculo no ar e voltei para onde Sadie e Baster estavam, no mergulho a 150 km por hora. Baster olhou para cima com grande surpresa quando eu me aproximava da calçada, e continuou olhando quando, rolando pelo chão, voltei à minha forma humana. Sadie segurou meu braço e só então percebi que ela também tinha voltado ao normal. Aquilo foi horrível, disse ela. Saída estratégica, rápida. Apontei para o céu, para a nuvem negra de furiosos morcegos de frutas que se aproximava de nós. O Louvre. Baster agarrou a minha mão e a de Sadie. Lá está o portal mais próximo. 3 quarteirões de distância. Jamais conseguiríamos. Então, a porta vermelha da mansão de Desjardins se abriu com violência, mas não esperamos para ver o que sairia por ela. Corremos pela rua des Piramides como se disso dependesse nossa vida. Capítulo 19. Um piquenique no céu. Sadie. Tudo bem, Carter. Passa o microfone. Eu já tinha estado no Louvre uma vez, nas férias, mas nunca enquanto fugia de terríveis morcegos de frutas. Eu estaria apavorada, se não estivesse tão ocupada sentindo raiva de Carter. Não acreditava em como ele tinha resolvido o problema de ser ave. Francamente, cheguei a pensar que seria um papagaio para sempre, sufocando dentro de uma pequenina prisão de penas. E ele tinha tido a coragem de debochar. Prometi a mim mesma que me vingaria, mas, por enquanto, estávamos preocupados demais simplesmente com nossa sobrevivência. Corremos sob a chuva fria. Eu tentava não escorregar na calçada molhada.
Olhei para trás e vi duas criaturas nos perseguindo. Homens de cabeça raspada e cavanhaque vestindo capas pretas de chuva. Eles poderiam ter passado por simples mortais, se cada um não carregasse um cajado brilhante. Não era bom sinal. Os morcegos estavam nos nossos calcanhares, literalmente. Um deles mordeu minha perna. Outro passou zumbindo perto da orelha. Tive de me forcar a continuar correndo. Meu estômago ainda estava embrulhado por eu ter comido um deles quando era um papagaio. E não, a ideia não foi minha. Foi só um instinto de defesa. Sadi, chamou Basta enquanto corríamos. Você vai ter poucos segundos para abrir o portal. Onde está? Grady Eye. Atravessamos correndo a rua de Rivoli e entramos na praça larga cercada pelas alas do Louvre. Basta corria diretamente para a pirâmide de vidro na entrada, um marco que brilhava na penumbra. Não pode estar falando sério. Isso não é uma pirâmide de verdade. É claro que é real, retrucou Basta. É a forma que confere poder à pirâmide. É uma rampa para o céu. Os morcegos nos cercavam, mordiam nossos braços, voavam em volta de nossos pés. Com o número das criaturas cada vez maior, era mais e mais difícil enxergar ou se mover. Carter levou a mão à espada, mas, aparentemente, lembrou que ela não estava mais lá. Ele a tinha perdido em Luxor. Praguejando, ele revirou a bolsa. Não diminuam a velocidade. Basta nos repreendeu. Carter pegou sua varina. Frustrado, ele a arremessou contra o morcego. Achei que fosse um gesto inútil, mas a varinha brilhou com uma luz muito branca e bateu com força na cabeça do morcego, derrubando-o. A varinha ricocheteou no meio da nuvem de vampiros, batendo em 6, 7, 8 monstrinhos antes de voltar à mão de Carter. Not a mal, Commenti. Continue. Chegamos à base da pirâmide. Felizmente, o lugar estava vazio. A última coisa que eu queria era minha morte constrangedora provocada pelos morcegos de frutas postada no YouTube. 1 minuto para o pôr do sol, avisou Basta. Nossa última chance é agora. Ela empunhou suas lâminas e começou a cortar morcegos no ar, tentando mantê-los longe de mim. A varinha de Carter voava freneticamente, derrubando morcegos de frutas à torto e à direito. Encarei a pirâmide e tentei pensar em um portal, como havia feito em Luxor, mas era quase impossível me concentrar. Aonde quer ir? Era a voz de Isis ressoando em minha cabeça. Meu Deus, tanto faz. Estados Unidos. Percebi que estava chorando. Odiava chorar, mas o susto e o medo começavam a me dominar. Para onde eu queria ir? Para casa, é claro. De volta à minha casa em Londres. De volta a meu quarto. Meus avós, meus amigos da escola e minha velha vida. Mas não podia. Precisava pensar em meu pai e em nossa missão. Tínhamos de pagar Setembra. Estados Unidos, eu pensei. Agora, minha explosão emocional deve ter surtido algum efeito. A pyramid trimmu. As paredes de vidro refletiam o brilho que surgia no topo. Apareceu um funil giratório de areia. Sim. O único problema é que ele girava bem no topo da pirâmide. Sabam. Ordnabathad. Fácil falar. Ela era um gato. A parede é muito inclinada. Protesta Carter. Ele fizeram um bom trabalho com os morcegos. Pilhas de criaturas tontas cobriam a calçada, mas outros ainda voavam à nossa volta, mordendo cada pedaço de pele exposta, e os magos se aproximavam. Vou jogar vocês, disse Basta. Como é que é? Carter reagiu, mas ela já o agarrava pela gola da camisa e pela calça e o jogava para cima, pela lateral da pirâmide. Ele engatinhou até o topo de um jeito nada digno e escorregou diretamente pelo portal. Agora você, Sadi. Vamos. Mas antes que eu pudesse me mover, uma voz masculina gritou. Pare. Estúpida que sou, parei. A voz era poderosa demais. Era difícil não obedecer. Os dois magos se aproximavam. O mais alto falava um inglês perfeito. Renda-se, senhorita Kane, e volte para a propriedade de nosso mestre. Sadi, não escute o que ele diz, Basta me advertiu. Vem aqui. Adeus gata a engana, continuou o mago. Ela abandonou seu posto. Ela pôs a todos nós em perigo. Vai nos levar à ruína. Eu sabia que ele estava falando sério. Estava absolutamente convencido do que dizia. Olhei para Bastet. A expressão dela havia mudado. Parisha Magoda, Farida. O que ele quer dizer? Perguntai. O que você fez? Precisamos sair daqui, insistiu Basta. Ou eles nos matarão. Olhei para o portal. Carter já tinha passado. Isso tirava a decisão de minhas mãos. Eu não ficaria separada de meu irmão. Por mais irritante que fosse, Carter era a única pessoa que me restava. Quanto isso é deprimente. Pode me jogar. Bodet me agro. Vejo você nos Estados Unidos. E ela me jogou pirâmide acima. Ouvi o mago urrar. Renda-se. Uma explosão sacudiu o vidro junto à minha cabeça. Depois, mergulhei no turbilhão quente de areia. Acordei em um cômodo pequeno com carpete, paredes cinzentas e janelas de metal. Eu me senti dentro de um refrigerador moderno. Sentei-me, atordoada, e descobri que estava coberta de areia fria e molhada. E onde estamos? Carter e Basta estavam em pé ao lado da janela. Aparentemente, tinham recuperado a consciência havia algum tempo, porque já estavam relativamente limpos. Você precisa ver essa paisagem, comentou Carter. Eu me levantei com alguma dificuldade e quase caí quando vi a que altura estávamos. Uma cidade inteira se espalhava aos nossos pés, muito lá embaixo, bem mais de 100 metros. Dava para acreditar que ainda estávamos em Paris, porque um rio corria à nossa esquerda e o relevo era quase plano. E havia edifícios oficiais brancos, agrupados em volta de um conjunto de parques e caminhos circulares, tudo isso sob o céu de inverno. Mas a luminosidade não era correta. Ainda era de tarde ali, então devíamos ter viajado para o oeste. E quando os meus olhos se dirigiram para o outro lado do longo espaço retangular verde, deparei com uma mansão que parecia estranhamente familiar. Aquilo é, a Casa Branca? Carter Asensio. Você nos trouxe para os Estados Unidos. Washington. Mas estamos num lugar muito alto. Bastet riu. Você não especificou nenhuma cidade americana, não é? Bem, não.
Então, passamos pelo portal padrão dos Estados Unidos, a maior fonte de poder egípcio na América do Norte. Olhei para ela sem entender o que eu via. O maior obelisco já construído, explicou ela. O monumento a Washington. Tive uma vertigem momentânea e me afastei da janela. Carter me segurou pelo ombro e me ajudou a sentar. Você precisa descansar. Ficou desmaiada por... Quanto tempo, Baste? 2 horas e 30 minutos, respondeu ela. Sinto muito, Sadie. Abrir mais de um portal por dia é extremamente exaustivo, mesmo com a ajuda de Isis. Carter franziu a testa. Mas precisamos dela para abrir outro portal, não é? O sol ainda não se pôs. Ainda podemos usar portais. Vamos abrir outro para o Arizona. Seth está lá. Sadie não pode abrir outro portal. Isso esgotaria seus poderes. Eu não tenho esse talento. E você, Carter? Bem, suas habilidades são outras. Sem ofensa. Ah, não, resmungou ele. Tenho certeza de que vai me chamar na próxima vez que precisar de alguém para derrubar morcegos de frutas com um bumerangue. Além do mais, completou Baste, quando um portal é usado, é necessário algum tempo para que ele resfrie. Ninguém vai conseguir usar o monumento a Washington por 12 horas. Carter Genius. Eu tinha me esquecido disso. Botet Essential. E até lá, os dias do demônio já terão começado. Então precisamos de outro meio de transporte até o Arizona, decidiu Carter. Não acredito que ele tenha tido a intenção de fazer eu me sentir culpada, mas era exatamente isso o que sentia. Eu não tinha pensado, planejado, antes de agir, e agora estávamos presos em Washington. Olhei para Baste pelo canto do olho. Queria perguntar o que os homens no Louvre haviam insinuado sobre ela nos levar à ruína, mas tinha medo. Queria acreditar que ela estava do nosso lado. Talvez, se desse a ela uma chance, Baste contaria voluntariamente. Pelo menos aqueles magos não nos seguiram, comentei. Ela hesitou. Não pelo portal. Mas há outros magos nos Estados Unidos. E pior, são seguidores de Seth. Meu coração estava na boca. A Casa da Vida já era bem assustadora, mas quando eu me lembrava de Seth e do que seus seguidores tinham feito com a Casa de Amós e o livro de encantamento de Thoth, lembrei. Pelo menos encontramos um jeito de lutar contra Seth. Carter apontou para um canto da sala. Sobre a capa de Baste eu vi a caixa de magia de meu pai e o livro azul que tínhamos roubado de Desjardins. Talvez você consiga entender alguma coisa, sugeriu Carter. Baste e eu não fomos capazes de lê-lo. Até Dolgoi ficou confuso. Peguei o livro, que, na verdade, era um pergaminho dobrado várias vezes. O papiro estava quebradiço, ressecado, por isso temi tocá-lo. Hieróglifos e ilustrações cobriam a página, mas eu não conseguia entendê-los. Minha habilidade de ler o idioma parecia ter sido desligada. Isis? Uma ajudinha. Silencio. Talvez eu a tivesse deixado cansada. Ou talvez ela estivesse zangada comigo por não deixá-la se apoderar de meu corpo, como Horus havia pedido a Carter. Egoísmo, eu sei. Fechei o livro sem disfarçar a frustração. Tanto trabalho por nada. Ei, não é tão ruim, Baste reagiu. Ah, não, ironizei. Estamos presos em Washington. Temos 2 dias para chegar ao Arizona e deter um Deus que não sabemos como parar. E se não conseguirmos, jamais veremos nosso pai ou Amós outra vez, e o mundo pode acabar. Esse é o espírito, concordou Baste. Agora vamos fazer um piquenique. Ela estalou os dedos. O ar brilhou e uma pilha de latas de ração Friskies e 2 jarras de leite apareceram no carpete. Carter Genius. Pode conjurar comida de gente. Botet Pesco. Bem, gosto é gosto. O ar tremeluziu novamente. Desta vez, apareceu um prato com queijos quentes e biscoitos e uma embalagem com 6 latas de coca. Delicia, commentai. Carter resmungou alguma coisa. Acho que ele não gosta muito de queijo quente, mas pegou um sanduíche. Precisamos sair daqui depressa, disse ele entre uma mordida e outra no sanduíche. Quer dizer, turistas e tudo mais. Baste balançou a cabeça. O monumento a Washington fecha às 6 da tarde. Os turistas já foram embora. Podemos passar a noite aqui. Se quisermos viajar durante os dias do demônio, é melhor que seja a luz do dia. Devíamos estar exaustos, porque não voltamos a falar até terminarmos de comer. Comi 3 sanduíches e bebi 2 latas de coca. Baste deixou o lugar cheirando a frisquis de peixe. Depois começou a lamber a mão como se preparasse um banho de gato. Pode parar com isso. Patty. É desagradável. Ah. Ela sorriu. Desculpe. Fechei os olhos e me apoiei na parede. Era bom descansar, mas percebi que a sala não estava realmente quieta. Todo o prédio parecia vibrar sutilmente, fazendo meu crânio tremer e meus dentes rangerem. Abri os olhos e me sentei. A sensiceo continuava. O que é isso? Perguntai. O vento. Energia mágica, explicou Baste. Eu disse, este é um monumento poderoso. Mas é moderno. Como a pirâmide do Louvre. Porque é mágico. Os antigos egípcios eram excelentes construtores, Sadie. Eles utilizavam formas, como obeliscos e pirâmides, que eram carregadas de magia simbólica. Um obelisco representa um raio de sol imobilizado em pedra. Um raio que dá a vida e pertence ao rei original dos deuses, Ra. Não importa quando a estrutura foi construída. Ela ainda será egípcia. Por isso qualquer obelisco pode ser usado para abrir portais para o Dua ou libertar grandes seres de poder, ou prendê-los, acrescentei. Como você foi aprisionada na agulha de Cleópatra. A expressão dela ficou sombria. Eu não estava exatamente presa no obelisco. Minha prisão era um abismo magicamente criado no fundo do Dua, e o obelisco foi a porta que seus pais usaram para me libertar. Mas, sim, todos os símbolos do Egito são nós de poder mágico concentrado. Então, sim, definitivamente, um obelisco pode ser usado para aprisionar deuses. Uma ideia insistia no fundo de minha mente, mas eu não conseguia defini-la. Algo sobre minha mãe, a agulha de Cleópatra e a última promessa de papai no British Museum. Farei tudo ser muito melhor para nós todos. Pensei no Louvre e no comentário que o mago tinha feito.
Buster ficou tão perturbada naquele momento que eu chegava a ter medo de perguntar, mas era a única maneira de obter uma resposta. O mago disse que você abandonou seu posto. O que isso significa? Carter ficou sério, carrancudo. Quando foi isso? Contei a ele o que tinha acontecido depois de Buster tê-lo jogado pirâmide acima, para o portal. Buster empilhava suas latas vazias de frisquis. Não parecia ter muita pressa para responder. Quando fui aprisionada, disse ela finalmente, eu não estava sozinha. Fui trancada com uma criatura do caos. Tão ruim assim? Perguntai. Pela expressão de Buster, a resposta era sim. Os magos sempre fazem isso. Trancam um deus com um monstro, para não termos tempo de tentar fugir. Ludiai contra esse monstro por iras. Quando seus pais me soltaram, o monstro escapou. Buster hesitou por tempo demais para meu gosto. Não. Meu inimigo não poderia ter escapado. Ela respirou fundo. O último ato de magia de sua mãe selou aquele portal. O inimigo continua lá dentro. Mas era isso que o mago se referia. Do ponto de vista dele, meu posto era lá, lutando contra aquele monstro eternamente. A explicação soava verdadeira, como se ela compartilhasse conosco uma lembrança dolorosa, mas o relato não explicava outra coisa que o mago dissera. Ela pôs a todos nós em perigo. Eu estava reunindo coragem para perguntar o que era o tal monstro, quando Buster se levantou. Preciso fazer o reconhecimento, disse de repente. E voltou. Ouvimos seus passos ecoando pela escada. Ela está escondendo alguma coisa, opinou Carter. E você chegou a essa conclusão sozinho, não foi? Desperaí. Ele desviou o olhar e eu me senti mal imediatamente. Desculpe. Mas é que, o que vamos fazer? Salvar papai. O que mais podemos fazer? Meu irmão pegou sua varinha e a girou entre os dedos. Acha que ele realmente pretendia. Você sabe, trazer a mamãe de volta. Eu queria dizer sim. Mais que tudo, queria acreditar que isso era possível. Mas balancei a cabeça. Alguma coisa não encaixava. Skandar me disse algo sobre a mamãe. Ela era uma adivinhadora. Podia ver o futuro. Ele contou que ela o fez repensar algumas antigas ideias. Era minha primeira chance de falar com Carter sobre a conversa com o velho mago, por isso contei a ele os detalhes. Carter me ouvia intrigado. Acha que isso tem alguma relação com a morte da mamãe? Ela viu algo no futuro? Não sei. Tentei pensar no passado, quando eu tinha 6 anos, mas minha memória era confusa. Quando eles nos levaram para a Inglaterra pela última vez, ela e papai pareciam estar com pressa, como se estivessem fazendo alguma coisa realmente importante. É verdade. Acha que libertar Buster era realmente importante. Quer dizer, eu gosto dela, é claro, mas seria importante a ponto de valer a pena morrer. Carter hesitou. Provavelmente não. Então, aí está. Acho que papai e mamãe tinham planos maiores, algo que eles não concluíram. Possivelmente, era isso que papai procurava no British Museum. Concluir a tarefa, qualquer que fosse. Farei com que tudo fique bem outra vez. E toda essa história sobre nossa família ter raízes no passado, há 1 bilhão de anos, em alguns faraós hospedeiros de deuses. Porque ninguém nunca nos contou nada. Porque papai não nos contou. Carter demorou muito para responder. Talvez estivesse nos protegendo, sugeriu ele. Essa casa da vida não confia em nossa família, especialmente depois do que papai e mamãe fizeram. Amos disse que fomos criados separados por um motivo, para não despertarmos a magia um no outro. Que belíssima razão para nos manter separados, resmunguei. Carter me olhou de um jeito estranho, e percebi que meu último comentário podia ser interpretado como um elogio. Só quis dizer que deveriam ter sido honestos, acrescentei, apressada. Não que eu quisesse mais tempo com meu irmão irritante, é claro. Ele assentiu, sério. É claro. Ficamos sentados ouvindo a vibração mágica do obelisco. Tentei lembrar a última vez que Carter e eu tínhamos ficado juntos desse jeito, simplesmente conversando. Bati com a ponta do dedo em minha cabeça. Seu amigo está ajudando em alguma coisa. Não muito, admitiu ele. E sua amiga? Fiz que não com a cabeça. Carter, você está com medo? Um pouco. Ele enfiou a varinha no carpete. Não, muito. Olhei para o livro azul que tínhamos roubado, páginas cheias de maravilhosos segredos que eu não conseguia ler. E se não formos capazes disso? Não sei. Aquele livro sobre como dominar o elemento queijo teria sido mais útil. Ou o que explicava como invocar morcegos de frutas. Por favor, os morcegos de frutas não. Trocamos um sorriso trêmulo, e foi muito bom. Mas nada mudou. Ainda estávamos metidos numa tremenda confusão e sem nenhum plano claro. Por que não dorme? Sugeriu ele. Você gastou muita energia hoje. Eu fico vigiando até Buster voltar. Ele parecia realmente preocupado comigo. Que bonitinho. Eu não queria dormir. Não queria perder nada. Mas meus olhos estavam realmente muito pesados. Tudo bem, concordei. Não deixe os bichos da cama morderem. Deitei para dormir, mas minha alma, meu BA, tinha outras ideias. Capítulo 20. Eu visito a deusa estrelada. Série. Eu não tinha ideia de quanto seria perturbador. Carter tinha me contado como BA havia deixado seu corpo enquanto ele dormia, mas viver a experiência era bem diferente. Foi muito pior que minha visão no Salão das Eras. Lá estava eu, flutuando no ar como o espírito de uma ave brilhante. E lá estava meu corpo, embaixo de mim, adormecido. Tentar descrever a sensação é suficiente para me dar dor de cabeça. A primeira coisa que pensei quando olhei para baixo e vi meu corpo adormecido foi: meu Deus, estou horrível. Já era terrível me olhar no espelho ou ver fotos nas páginas de meus amigos na internet. Ver minha própria imagem era simplesmente errado.
Meus cabelos estavam um ninho de ratos, o pijama de linho em nada me favorecia e a espinha em meu queixo era enorme. A segunda coisa que pensei ao examinar a estranha forma brilhante de meu BA, isso não vai prestar. Não me importava se eu era ou não invisível ao olho mortal. Depois da péssima experiência como um papagaio, eu simplesmente me recusava a sair por aí como uma galinha cintilante com cabeça de sadi. Carter podia aceitar esse tipo de situação, mas eu tenho meus padrões. Senti as correntes do Dua me puxando, tentando levar meu BA para onde vão as almas quando tem visões, mas eu não estava preparada. Concentrei-me de verdade e imaginei minha aparência normal. Ah, tudo bem, talvez minha aparência como eu gostaria que fosse, um pouco melhor do que o normal. E foi lá. Meu BA se metamorfoseou na forma humana, ainda transparente e brilhante, sim, mas mais parecida com um fantasma ajeitado. Bem, pelo menos isso está resolvido, pensei, e deixei as correntes me levarem. O mundo se desfez numa mancha negra. No início, eu não estava em lugar nenhum, era só um vácuo escuro. Depois, um homem jovem surgiu das sombras. Você novamente, disse ele. Ah, gaguejar. Honestamente, você já me conhece bem a esta altura. Não é uma atitude típica para mim. Mas aquele era o garoto que eu tinha encontrado na visão do Salão das Eras, o garoto bonito com a túnica negra e os cabelos desarrumados. Seus olhos castanhos me deixavam nervosa, e eu estava muito satisfeita por ter me livrado da forma de galinha brilhante. Tentei novamente, e consegui falar 3 palavras inteiras. O que estou fazendo aqui? Completou ele num gesto de cavalheirismo. Viagem no espírito e morte são coisas muito semelhantes. Não sei bem o que isso significa, confessei. Devo ficar preocupada. Ele inclinou a cabeça, como se considerasse a questão. Não desta vez. Ela só quer falar com você. Vá em frente. Ele moveu a mão e uma porta se abriu na escuridão. Fui puxada por ela. Vou ver você de novo. Perguntei. Mas o garoto tinha desaparecido. Eu estava em pé num luxuoso apartamento no meio do céu. Não havia paredes nem teto, e pelo chão transparente era possível ver as luzes da cidade da altura de um avião. Nuvens passavam sob meus pés. O ar devia ser gelado e rarefeito, impossível de respirar, mas eu sentia morno e confortável. Sofás de couro preto desenhavam um em volta de uma mesa de café, sobre um tapete vermelho sangue. O fogo ardia na lareira de ardósia. Estantes e quadros pairavam no ar onde deveriam estar as paredes. Um balcão de granito preto marcava o que deveria ser um canto, e nas sombras atrás dele uma mulher preparava chá. Olá, minha criança, cumprimentou ela. A mulher caminhou para a luz e eu deixei escapar uma exclamação de surpresa. Ela vestia uma saia egípcia e um sutiã de biquíni, e sua pele. A pele era azul escura e coberta de estrelas. Não estou dizendo que eram estrelas pintadas. Ela tinha o cosmos vivo em sua pele. Constelações brilhantes, galáxias radiantes demais para podermos olhá-las, nebulosas cintilantes de poeira cor-de-rosa e azul. Seus traços pareciam desaparecer nas estrelas que passavam por seu rosto. Os cabelos eram longos e negros como a noite. Você é Nut, concluí. Quer dizer, a deusa do céu. A deusa Sorio. Os dentes brancos e brilhantes eram como uma nova galáxia explodindo para a vida. Nut é suficiente. Ela serviu chá em 2 xícaras. Vamos nos sentar e conversar. Quer um pouco de salab? Ah, não é chá? Não, é uma bebida egípcia. Já ouviu falar em chocolate quente? É muito parecido com baunilha quente. Eu preferiria chá, porque não bebia uma boa xícara havia eras. Mas imaginava que não se podia rejeitar a oferta de uma deusa. Sim, obrigada. Nós nos sentamos juntas no sofá. Para minha surpresa, minhas brilhantes mãos de espírito não tinham dificuldade para segurar a xícara, e eu bebia com facilidade. O salab era doce e saboroso, com um leve toque de canela e cocô. Aquilo me aquecia e perfumava o ar com o cheiro de baunilha. Pela primeira vez em dias, eu me senti segura. Depois, lembrei que só estava ali em espírito. Nut puso sua xícara. Deve estar se perguntando por que a trouxe aqui. Onde exatamente é aqui? Quem é seu porteiro? Eu esperava que ela me desse alguma informação sobre o garoto de roupa preta, mas ela apenas sorriu. Devo guardar meus segredos, querida. Não posso permitir que a Casa da Vida tente me localizar. Digamos apenas que construí este apartamento com uma bela vista da cidade. É que, eu apontei para o céu azul e estrelado. Você está dentro de um hospedeiro humano. Não, querida. O próprio céu é meu corpo. Isso é apenas uma manifestação. Mas eu pensei que os deuses precisassem de um hospedeiro físico fora do Dua. Para mim, tudo é um pouco mais fácil, por eu ser um espírito do ar. Sou uma das poucas deusas que nunca foi aprisionada, porque a Casa da Vida nunca conseguiu me pegar. Estou acostumada a ser livre de forma. De repente, Nut e todo o apartamento piscaram. Tive a sensação de que cairia no chão. Mas em seguida o sofá se tornou estável novamente. Por favor, não faça mais isso, implorei. Pido desculpas, não respondeu. O ponto é que cada deus é diferente. Mas todos os meus irmãos estão livres agora, todos encontrando lugares nesse seu mundo moderno. Eles não serão mais aprisionados. Os magos não vão gostar nada disso. Não. E essa é a primeira razão pela qual foi trazida aqui. Uma batalha entre os deuses e a Casa da Vida só serviria ao caos. Precisa fazer os magos entenderem isso. Eles não vão me ouvir. Acham que sou uma deusa menor. Você é, minha querida. Ela tocou os meus cabelos com delicadeza. E senti Isis se movendo dentro de mim, tentando falar usando minha voz. Eu sou Sadi Kani, anunciei. Não convidei Isis para pegar carona em mim. Os deuses conhecem sua família há gerações, Sadi. Nos velhos tempos, trabalhamos juntos pelo bem do Egito. Os magos disseram que os deuses causaram a queda do império. Essa é uma discussão antiga e inútil, retrucou Nut, e ouvi uma pontinha de raiva na voz dela. Todos os impérios caem. Mas a ideia do Egito é eterna. O triunfo da civilização, as forças do mar superando as forças do caos. Essa batalha é travada geração após geração.
Agora é sua vez. Eu sei. Temos de derrotar Sete. Mas é assim tão simples, Sadi? Sete também é meu filho. Nos velhos tempos, ele era o tenente mais forte de Ra. Protegia o barco do deus Sol da serpente Apophis. Isso, sim, era o mal. Apophis era a personificação do caos. Ele odiou a criação desde o momento em que a primeira montanha surgiu do mar. Odiava deuses, mortais e tudo o que eles construíam. E Sete lutou contra ela. Sete era um de nós. E depois ficou mal? Nut deu de ombros. Sete sempre foi Sete, para o melhor ou para o pior. Mas ele ainda faz parte de nossa família. É difícil perder um membro da família, não é? Minha garganta ficou apertada. Isso não é justo. Não me fale de justiça. Há 5.000 anos sou mantida separada de meu marido, Jeb. Eu me lembrava vagamente de Carter ter dito alguma coisa sobre isso, mas era diferente ouvi-la agora, perceber a dor em sua voz. O que aconteceu? Perguntai. Punição por ter meus filhos, respondeu ela amargurada. Desobedeci aos desejos de Ra, e por isso ele ordenou a meu pai. Shu, espere, interrompi. Shu? Em inglês, o nome do pai dela seria Sapato. Shu. S.A.U. Odeus do vento. Ah, seria melhor se esses deuses não tivessem nomes de simples objetos domésticos. Continue, por favor. Ra ordenou a meu pai, Shu, que nos mantivesse separados para sempre. Fui exilada no céu, enquanto meu adorado Jej não podia deixar o chão. O que acontece se ele tentar? Nut fechou os olhos e abriu as mãos. Um buraco se abriu onde ela estava sentada, e Nut caiu. Instantaneamente, as nuvens abaixo de nós tremularam iluminadas por raios. Ventos varreram o apartamento, derrubando os livros das estantes, arrastando as pinturas para o vazio. A xícara pulou de minha mão. Agarrei o sofá para não ser arrastada também. Abaixo de mim, um raio atingiu a forma de Nut. O vento a empurrou violentamente para cima, e ela passou por mim. Então, os ventos cessaram. Nut se sentou novamente no sofá. Ela moveu a mão e o apartamento voltou ao que era antes. Tudo voltou ao normal. Acontece isso, disse ela com tom triste. Ah. Ela olhou para as luzes da cidade lá embaixo. Todos são meus filhos queridos, inclusive Sete. Ele fez algumas coisas horríveis, é verdade. É sua natureza. Mas ainda é meu filho, e ainda é um dos deuses. Ele tem seu papel. Talvez a maneira de derrotá-lo não seja aquela que você imagina. Alguma sugestão? Procura Tot. Ele encontrou um novo lar em Memphis. Memphis. Egito? Natsorio. Memphis, Tennessee. Mas o velho pássaro provavelmente pensa que é no Egito. Ele raramente tira o bico dos livros, por isso duvido que saiba a diferença. Você o encontrará lá. Ele pode aconselhá-la. Mas tome cuidado. Tot costuma pedir favores. Às vezes, ele é difícil de prever. Estou me acostumando a isso, respondi. Como vamos chegar lá? Sou a deusa do céu. Posso garantir sua viagem segura até Memphis. Ela moveu a mão e uma pasta surgiu em meu colo. Dentro dela havia passagens de avião, Washington-Memphis, primeira classe. Eu a encarei, surpresa. Você deve ter muitas milhas. É mais ou menos isso, concordou Nut. Mas quando se aproximar de Sete, não poderei mais ajudá-la. E não posso protegê-la em terra. O que me lembra que você precisa acordar logo. O seguidor de Sete se aproxima de seu esconderijo. Ergui os ombros. Quanto tempo? Minutos. Mande meu espírito de volta. Então. Belisquei meu braço de fantasma e senti a dor, como se estivesse em minha forma física normal. Mas nada mais aconteceu. Logo, Sadi, prometeu Nut. Mas você precisa saber mais 2 informações. Tive 5 filhos durante os dias do demônio. Se seu pai libertou todos eles, você deve refletir. Onde está o quinto? Vasculhei meu cérebro tentando lembrar o nome de cada um dos 5 filhos de Nut. Era um pouco difícil sem meu irmão, a Wikipédia humana, para me ajudar com os detalhes e as informações. Havia Osíris, o rei, e Ísis, sua rainha, Sete, o deus mau, e Horus, o vingador. Mas o quinto filho de Nut, aquele que Carter dissera nunca conseguir lembrar. Então, eu me lembrei da visão no Salão das Eras, o aniversário de Osíris e a mulher de azul que ajudara a Ísis a escapar de Sete. Você quer dizer Neftis, esposa de Sete? Reflita, Repishinat. E finalmente, um favor. Ela abriu a mão e mostrou um envelope lacrado com cera vermelha. Se vir Jeb, pode entregar isto a ele? Eu já tinha sido solicitada para entregar mensagens e recados antes, mas nunca entre deuses. Honestamente, a expressão angustiada de Nut não era diferente daquela de minhas amigas apaixonadas na escola. Fiquei imaginando se algum dia ela tinha escrito em seu caderno, Jeb mais Nut igual amor verdadeiro. Ou senhora, Jeb, é o mínimo que posso fazer, respondi. Agora, sobre me mandar de volta. Boa viagem, Sadi, desejou a deusa. E Ísis, contenha-se. O espírito de Ísis se moveu dentro de mim, como se eu tivesse comido cura estragado. Espere, falei. O que quer dizer com conter? Antes que eu pudesse concluir, tudo ficou preto. Acordei de repente, novamente em meu corpo no monumento a Washington. Vamos agora. Carter e Bastepularam, surpresos. Eles já estavam acordados, pegando suas coisas. O que foi? Pergunta Carter. Contei a ele sobre a visão enquanto vasculhava freneticamente meus bolsos. Nada. Examinei a bolsa de meu pai. Dentro dela, com minha varinha e meu cajado, havia 3 passagens aéreas e um envelope lacrado. Pode examinar as passagens. Excelente. Na primeira classe servem salmão. Mas e o seguidor de Sete? Eu quis saber. Carter olhou pela janela. Os olhos dele se estreitaram. Sim, está aqui.